Brasil! O rubro-negro bate a Raposa na estreia do Tite, o que não é lá talvez um grande feito, já que a Raposa não ganhou de ninguém no Mineirão, né? O Cruzeiro, meu amigo. 4 derrotas e 4 empates, se eu não estou enganado, jogando em Minas Gerais, mas o Flamengo fez o que foi preciso, principalmente ali no primeiro tempo. E 4 jogos sem ganhar e 1 gol marcado apenas nesses últimos 4 jogos, foi do Clássico contra o América. É verdade. E assim, eu tava pesquisando, Jorge, o Cruzeiro nos últimos 13 jogos, 1 vitória. Que foi contra o Santos, dentro da Vila, que foi uma vitória importante porque era um confronto direto, né? Isso, e a vitória anterior a essa no jogo 14º foi contra o Vasco e São Januário. Outro confronto direto também. Não tivesse vencido esses confrontos diretos, a situação estaria bem pior, né? E que a ocasião não era um confronto direto. É verdade. O Vasco tava, né? O Cruzeiro estava bem mais E o acima, Vasco né? naquele período de indefinição de treinador ainda. O Vasco estava na zona e o Cruzeiro estava lá longe. Então, assim, naquela ocasião não era um confronto direto, né? Hoje a realidade é outra. O Ronaldo ontem já deu uma declaração meio que falando assim, a torcida não pode nos abandonar, é importante o torcedor estar com a gente, porque senão a gente vai para a Série B. A situação do Cruzeiro tá bem periclitante, assim, o Cruzeiro é o vice-lanterna desse segundo turno, só na frente do Coritiba, a situação do Cruzeiro é ruim, mas eu queria começar falando do Flamengo. Gabriel Simões, vitória tranquila do Flamengo, o que já deu para tirar dessa estreia do Tite aí no time? O que você gostou do Flamengo ontem à noite? Eu acho que a grande notícia foi a mexida do Tite no meio do primeiro tempo, né? No primeiro tempo o Flamengo começou bem mal no jogo, pelo menos 25, quase 30 minutos. Não vou dizer tomando pressão, teve uma defesa importante do Rossi no início do jogo, mas não conseguia sair, a saída de bola muito prejudicada. Aliás, o gramado do Mineirão, a gente tem que falar, assim, é uma vergonha pro Campeonato Brasileiro. Uma vergonha pro Campeonato Brasileiro. E ontem mais uma lesão, né? A lesão que a gente tá vendo aí, o Davi Luiz, né? Por conta do gramado. Teve a lesão do Tiquinho no primeiro turno. Verdade. Tirou o craque do campeonato por 1 mês. Então, assim, cara... Davi Luiz saiu chorando ontem do gramado, né? Não é uma questão clubista, não é sobre o Cruzeiro, sobre o Atlético, jogou lá há muito tempo. É sobre todo mundo que é brasileiro e gosta de futebol e tem que ver jogos desse nível num gramado ridículo, cara. É vergonhoso. Mas assim, fora isso, que prejudicou a saída de bola do Flamengo ali no início, o Tite tira o Everton Ribeiro da ponta direita, que estava tomando um certo calor por lá, o Everton Ribeiro não estava conseguindo acompanhar a marcação. O Marlon, lateral esquerdo, estava levando a melhor. Um dos destaques do campeonato. E ele jogou o Gerson para a ponta direita. O Gerson não tinha feito essa função nessa volta pro Flamengo, mas quando ele chega no Flamengo em 2019, ele chega jogando ali. E foi muito bem no jogo o Gerson. O Gerson não estava tão mal, mas o Everton Ribeiro estava muito mal pela direita, e quando ele vem pro meio, fica centralizado, ele melhora na mesma hora. E aí, assim, tem gente que tem estrela, né? Porque assim que ele muda, o Flamengo meio que acha um gol. É até uma jogada ali trabalhada, o cruzamento vem, mas é uma falha da defesa do Cruzeiro. Mas começa com um passe do Everton Ribeiro. E um cara que ele estava instruindo muito era justamente o Ayrton Lucas, né? Que estava ali do ladinho dele e tal. E o Tite o tempo todo chamando o Ayrton Lucas, puxando ele pelo braço, passando várias instruções. E é assim que sai o gol, né? E depois melhorou e fez uma boa partida. E aí sai o gol e aí tudo conspira a favor, né? Vem o Cruzeiro na fase que tá sem confiança. A mexida realmente deu certo. E logo depois um pênalti infantil, que pra mim nem é pênalti, tá? Pra mim nem é pênalti. Mas no critério do árbitro de ontem, que é extremamente irritante, porque ele parou o jogo de 5 em 5 segundos. E a frieza do Ayrton Lucas aí, ó. É um gol que não é tão fácil, né, como parece, assim. Verdade. Ele espera o momento certo. E aí no critério do árbitro, o pênalti tem que ser dado mesmo, porque ele deu todas. E aí resolve o jogo, né? E aí o Flamengo no segundo tempo mostra uma característica que é muito do Tite, que é ser extremamente seguro. Quando você está ganhando o jogo meio que acaba. E o segundo tempo não existiu. O Flamengo ficou com a bola, com tranquilidade. Teve um período ali muito pequeno de pressão do Cruzeiro, de uns 5 minutos ali. Esse é o pênalti, né? O árbitro de ontem, o senhor Rafael Klein. A gente vai falar do Maracanã, é um pênalti mais ou menos na mesma pegada, né? Uma faltinhazinha e tal. Fosse fora da área, ele marcaria essa falta, né? Ele marcaria. Dentro do critério dele, isso é porque eu acho que é muito mais uma infantilidade ali do zagueiro, né? Uma inocência do zagueiro do que um lance que a arbitragem erra, né? Enfim, o do Marlon é patético. Eu acho que a estreia do Tite foi um Flamengo... o Flamengo já tinha evoluído um pouquinho com o Mário Jorge, pra você ver como o trabalho do São Paulo foi ridículo. E ontem mostrou uma cara de time. Um time que sabe o que faz, um time que sabe se portar vencendo o jogo.
E é o que se espera do Tite, assim, talvez não grandes espetáculos nessa reta final de 2023, mas um time seguro, que saiba o que faça, que sabe o que faz, e foi o que a gente viu ontem, assim, eu acho que foi uma excelente estreia. E uma vitória que bota o Flamengo agora em terceiro na tabela, atrás só do Red Bull Bragantino e do líder Botafogo. Mas o Simões falou sobre time seguro, Vitor Sérgio Rodrigues. O Flamengo não sofre gol, né? A defesa passa ilesa ao Cruzeiro. Dá para tirar uma boa impressão da defesa do Flamengo, ou o Cruzeiro é ainda um adversário muito frágil ofensivamente para a gente ver uma evolução defensiva do Flamengo que não foi vazado ontem? Eu acho que tem ali um pouco de mérito do Flamengo, mas acho que o Rossi fez pelo menos 2 defesas bem interessantes, né? Uma no falhou, primeiro não, tempo, no 0x0, que foi uma defesaça. A do 0x0 foi uma grande defesa, mas acho que basicamente foi a única chance que o Cruzeiro teve. A chegada do Marlon pelo lado esquerdo, né, que é um dos destaques da posição no campeonato. E tá fora do Clássico domingo, né? Tomou o terceiro amarelo. Exatamente. O Cruzeiro tem 3 desfalques, se eu não me engano. O Marlon é um deles. Acho que tem um pouco também de uma execução muito ruim do Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve os primeiros 25 minutos bons, como falou o Simões aí. Acho que estava muito agressivo na marcação, muito agressivo na pressão. Começou natural, o jogo pilhado, né? Então, é natural que você não consiga fazer isso o tempo todo. E aí, quando deu uma diminuída nesse gás ali, deu uma chance para o Flamengo crescer. Então, antes do gol, já tinha tido aquela escapada do Ayrton Lucas pela esquerda. Essa é a defesaça do Rossi aí, né? Que acho que teria até gol contra, eu acho, mas enfim. Porque ela toca depois acho que no ombro do Ayrton Lucas. Exatamente. Então acho que é um pouco das duas. Acho que o Cruzeiro teve uma partida muito ruim, assim. Passes assim, o Cruzeiro errou o jogo todo. O tempo todo. O jogo todo. Passe assim básico, passe de associação básica ali. O Cruzeiro errou o jogo todo. Pelo que eu me lembro, foram 3 ou 4 saídas de passe para a linha de lado. O cara dá o passe, tem um cara na linha lateral, ele dá o passe e a bola sai pela linha de lado. Então, assim, foi uma partida bem ruim. Ao mesmo tempo, o Flamengo, da era Sampaoli ali, ele não precisava que o outro time fizesse uma partida boa para se complicar. Aquele que a gente fala, o fulano se complica sozinho, né? Era o Flamengo. Natureza marca. Então, acho que esse é um ponto positivo. Eu até, quando analisei o jogo ontem no nosso Prorrogação, brilhante programa que a gente faz aqui após os principais jogos, eu falei que foi uma vitória com a cara do Tite. Foi uma vitória com a cara do Tite. O Flamengo sofreu pouco, tem essa defesa aí do Rossi Sá, depois se ajustou, o Tite fez uma mudança vital para o funcionamento do jogo, já explicado pelo Simões, e depois que fez 2-0, o Flamengo praticamente não sofreu. Cruzeiro ainda nos últimos 20 minutos terminou mais com a bola no campo de ataque, mas sem levar perigo. Depois que entraram o Nicão e o Vital. Sem levar perigo. Acho que o maior perigo foi a saída errada a batida de roupa do Rossi ali, que já ia se complicando. Teve alguns escanteios e só. Então, nos escanteios, o Flamengo foi muito bem na bola aérea. O Flamengo estava muito bem, então, que é muito a cara do Tite, né? Eu até tô curioso para ver como vai ser a reação de um jogo como esse no Maracanã. Próximo domingo tem Clássico dos Milhões, né? Porque Flamengo e Vasco no Maracanã. Então acho que tem um jogo com a característica toda especial. Mas o Flamengo pegando um jogo como esse, em que ele resolve o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo claramente controla, claramente minimiza risco. Administra, né? Eu quero ver como vai ser a reação da torcida do Flamengo. Porque Você acha que vai cobrar? A torcida do Flamengo é uma torcida que, talvez até em muitos momentos queira ser mais realista que o Rei. Tá 2-0, ela quer que você vá caminho para fazer o terceiro. E não é muito a característica do Tite. Se tiver 2-0 e os times do Tite puderem falar assim, ó... Já vão começar os gritos de vai pra cima deles, Mengo. Pode ser. Mais um. O time do Tite, se tiver 2-0, jogo controlado, o cara fala, quer saber? Vamos dar uma economizada para pensar no jogo seguinte. É aquilo que você falou da cara do Tite também, né? É a cara do Tite. Então, mas a cara desse time, desses jogadores dessa geração, é de intensidade, placares elásticos. Verdade. Né? Tanto que ontem, no intervalo do jogo, eu saí, fui ali na redação, conversei com o pessoal, tava narrando o jogo aqui com o Formiga, eu falei, cara, acho que tá com cara de goleada aí. O Flamengo mantém o que fez no primeiro tempo. Porque não é um time que tira o pé, né?
nunca foi, né? Geralmente não é. Ultimamente não tem sido, né? Mas na geração, você falou bem, é um time que foi sempre pra cima. Ultimamente não tá nem colocando aqui outra história. Ultimamente não tava nem acelerando. Nem abre 2-0 contra ninguém. Mas o Flamengo, bem como jogou ontem o primeiro tempo, diante de um adversário tão perdido como era o Cruzeiro, são as duas coisas, né? O que não tira o brilho do que o Flamengo fez. Essa é a bola espetacular do Everton Ribeiro pro Bruno Henrique, que é vital para que saia o gol. Depois o Castan também. E o Simões falou bem, né? O Tite inverte o Everton Ribeiro, que estava jogando lá na direita, para ele jogar aqui na ponta esquerda. O Gerson vai para lá e ele joga aqui com o Bruno Henrique e o Flamengo cria o gol a partir dali. Eu não sei também, eu acho que tem um pouco da característica do Tite, de dar uma segurada quando o placar já tá 2-0 e o jogo tá resolvido, porque o adversário também, porque uma coisa é, você faz 2-0 diante de um adversário que tá te oferecendo perigo. E aí você talvez tenha que acelerar um pouquinho mais para fazer o terceiro e tranquilizar. Ontem não era o caso, porque o Cruzeiro é um time muito frágil, é um time que errava passe de meio metro, jogadores em noites ruins. Né? Não assustava, não reagia, né? O time vaiado, bola queimando no pé, então era tranquilo controlar o 2-0. E também o fator clássico, né? 3 dias depois tem um clássico contra o Vasco que vai ser um outro nível de exigência, Bem outro lembrado. nível de cobrança e pode fisicamente o time tem explicar uma segurada física no segundo tempo. Mas é curioso, a gente pode ver aí que tem problemas físicos no ano. A gente pode ver o Gabigol e o Arrascaeta Arrascaeta entram só no segundo tempo, por exemplo, também, né? Talvez por uma questão física também. Mas eu acho que teve um pouco o disso. Arrascaeta acho que é porque voltou depois, né? Sim, então. O Pulgar voltou tinha voltado da seleção, antes, não, né? O Pulgar uruguaia. tinha voltado 2 dias antes, ele não jogou o segundo jogo, né? O Arrascaeta estava à disposição acho lá. Que tá voltando de uma lesão importante. Ele tá voltando e da tem, foi acelerada a volta dele. Vamos aproveitar então e deixar o Tite falar sobre isso, né? Sobre a escalação do Flamengo. Ele falou sobre repetir a escalação titular no time rubro-negro. Vamos abrir aspas aí para o treinador do Flamengo. Boa noite. Primeiro, foi muito intenso, e tem sido e vai continuar dessa forma, mas tu entrar dentro de um trabalho e procurar as informações corretas, eu digo assim, trabalhar dentro do ninho e conhecer as pessoas, verdadeiramente iniciar um trabalho onde a relação de confiança humana ela precisa ser feita. Eu olho para o Juan e para o Fabinho aqui e faço agradecimento que as informações que eles trouxeram todos para nós, elas foram fundamentais para uma distribuição de carga de trabalho, para que o atleta tivesse estímulo, recuperação, para que tivesse fresh para o jogo, física e mentalmente, porque é muito difícil isso, é muito difícil. A mudança tática, ela tem aquilo que é um componente já nesses últimos 3 jogos que eu tenho dito da equipe. A equipe ela se ajustou, ela se repetiu, ela adquiriu confiança e eu dei sequência a esse trabalho em cima de um articulador, 2 articuladores, 2 meio-campistas. E como no lado esquerdo a gente precisava de um jogador um pouquinho mais físico, de retenção e depois uma flutuação do Everton, a gente fez a troca. Tá aí o Tite falando sobre em dar sequência também, né? Interessante essa fala, hein? Né? Interessante mesmo. E a única mudança do time titular que entrou em campo contra o Corinthians é o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, né? Se eu não estou enganado. Que estava suspenso. Exatamente, mas de resto ele repete a escalação com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique. Essa fala, quando ele cita uma repetição em 3 jogos, né? Pegando esses últimos jogos aí, os jogos contra a Bahia, Corinthians e o de ontem, ela pode ter embutido ali, de leve, uma crítica ao trabalho do antecessor, que não repetiu a escalação, e ele fala, olha só, 3 jogos, você já começa a ver uma repetição de um padrão, algo que a gente não via com o Sampaoli, porque eu acho que nunca foi era talvez a principal crítica. Pois é, e nem acho, trabalho Otávio, dele. que era um problema você mudar todas as escalações de um jogo para outro. O problema maior é que muitas dessas mudanças não faziam sentido, como um belo dia que ele colocou o Thiago Maia na lateral esquerda. Eram incoerentes, eram incongruentes. Quer trocar todo o jogo? Troca com inteligência, que faça sentido, não é trocar por trocar como o Sampaoli fazia. Então acho que tem uma leve Parecia cutucada um vício, aí. né? E eu não sei também se já mostra essa fala que o Tite estava numa comunicação ali com o Mário Jorge nesses 2 últimos jogos, né? Verdade. Enquanto fazia ali um acerto, se já tinha algo, não sei. Mas eu achei curiosa tanto que a fala. ele tá dando a continuidade eu ao achei que a gente viu nos últimos ficaram jogos. algumas coisas nas entrelinhas nessa resposta do Tite. É verdade, a gente tá falando da troca pela troca. Com o Sampaoli, o único momento que o Flamengo foi competitivo, não tô falando de jogar bem, foi competitivo. Assim. Tinha chance de ganhar um jogo, foi com a dupla de volante Thiago Maia e Pulgar. Todas as vezes que ele tirou isso,
o Flamengo foi assim, presa fácil demais, verdade. como foi no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que ele bota Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, e o Flamengo é uma água, assim. Então, assim, essa dupla de volantes, eu acho que até o fim do ano, não necessariamente os dois, mas assim, ter 2 volantes, eu acho que ele vai manter. E tem algumas coisas que a gente já sabe que não vão ser mexidas. Então, assim, o Bruno Henrique ali na meio ponto esquerda, meio segundo atacante, não vai ser mexido, obviamente. Essa posição que o Everton Ribeiro jogou ontem é do Arrascaeta, acho que isso tá certo. O centroavante tende a ser o Pedro. E o Gerson vai ser a grande questão, porque o Gerson foi muito bem de ponta direita ontem. Muito bem. E aí a gente não sabe. O Gerson vai jogar. Aí resta saber se o Gerson vai voltar a ser segundo volante com o Tite, se essa vai ser a ideia dele, ou se a gente vai ver o Gerson Mais ofensivo. nessa posição que a gente ainda não viu esse ano, pelo menos. Então, Uma questão... e aí com isso o Everton Ribeiro não joga. Então é meio complexo ali esse meio campo ali do Flamengo. Ele vai ter que administrar isso aí de alguma maneira, a modo de fazer o time do Flamengo jogar como ele imagina, né? A questão é o Tite gosta muito do Everton Ribeiro, levou ele para levou pra uma Copa. Copa do Mundo, né? E a outra é o entendimento do que na cabeça do Tite fazem Pulgar e Alan, né? Sim. Porque me parece que na cabeça do Tite, o Pulgar e Alan vão concorrer por uma vaga, né? Se você for ver o Pulgar ontem, em vários momentos ele aparecendo na área, como, por exemplo, fizeram o Paulinho com o Tite, ou fez o Elias com o Tite. Não é tanta característica dele, né? Não é, mas ele apareceu fazendo, né? Eu não sei se o Tite não vê o Pulgar como o primeiro homem, né? Porque, de fato, o Thiago Maia não faz um ano bom. Acho que está muito claro isso. Mas acho que, por enquanto, na cabeça do Tite, Thiago Maia vai ser um primeiro volante ali. E o Pulgar vai ser o volante que sempre tem no time do Tite, que é quem rompe as linhas, quem infiltra. Então, assim, e que em tese seria o Alan, né? Em tese seria o Alan já está liberado ou não? Não, então. Acho que ainda não, acho né? que não tem chance dele nem jogar esse ano ainda. Então aí seria. Então é coisa mais pro ano que vem. E no ano que vem eu imagino que o Flamengo vá buscar um primeiro volante mais encorpado. Um cara que foi durante muito tempo o cara desejado foi o Wallace, né? Que está na Udinese. E acabou não conseguindo fechar. Depois se pensou no do Zenit, qual é o nome? O Wendel, que nem é tão primeiro volante assim, né? Segundo, né? É bem mais segundo. Mas Pra enfim. ser uma espécie de Ralph do Tite. Então. Eu acho o Pulgar com uma característica mais de primeiro, tá? Eu gosto mais do Pulgar de primeiro, porque eu acho que a grande valência do Pulgar é o passe que quebra a linha. Pode ser. E ele mais avançado, ele fica meio sem ter... Então, mas aí Porque aí pra a ele, marcação tá mais em Exato. cima. mas pra ele ser primeiro, ele tem que parar de com essa ânsia dele de querer toda hora estar na área adversária, né? Que é uma coisa dele, né? Já Eu uma acho coisa que dele. eu acho que Que é algo mais do segundo volante do Tite mesmo, como você citou o Paulinho, por exemplo. Paulinho, Elias, né? Eu Por vou aí chutar vai. o que eu acho que o Tite acha o ideal Fred. quando o time dele estiver jogando muito bem, a escalação ideal dele, do meio pra frente. Eu acho que é Pulgar, Gerson de segundo volante, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro ou Gabigol, não sei. Será que A o princípio, Gerson Pedro. faz esse vai e vem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Fato é que a gente tem É isso mudanças, que é Everton Ribeiro, Arrasca Everton e Ribeiro, Bruno Henrique Arrasca, e Bruno Pedro. Henrique, Pedro. E o Ou Gabigol no banco. mudanças nessa parte de cima da tabela, né? O Flamengo chegando, né? Porque todo mundo ali não ganhou, né? Só o Bragantino e o Flamengo ganharam da Exato, parte o Bragantino de cima. muito próximo E de agora uma o vaga Galo direta entrou à na parte de Libertadores, cima, né? O Galo e o Furacão entraram, mas o O Palmeiras touro não louco, ganhou. mano. O do touro louco começo tá da demais. rodada, o Palmeiras perdeu, o Grêmio perdeu e o Fluminense empatou. Mas aí é o copo cheio meio vazio, né? Quem vence é o Botafogo, com uma mão já na taça. Eu diria até com as O duas mãos já na Botafogo taça. é o meme, né? Segue o vice-líder que o líder, Que o líder disparou. Então, já sumiu, né? É que pro Flamengo essa rodada pode ter sido boa por um lado e ruim pro outro, né? Porque o Atlético Paranaense que vence o Grêmio voltou pro cangote. O Galo que vence o Palmeiras voltou pro cangote. Então, assim, a vantagem do Flamengo pra nem sequer ir pra Libertadores não foi mexida. Não foi Então, o mexida. Flamengo ainda tá ameaçado. Tanto é que é isso que o Tite diz, né? Sim. Que o grande objetivo é classificar diretamente para a E Libertadores. dessa Esse é o vez- planejamento, né? e dessa O vez- sonho matemático do título existe. E dessa vez, a gente tem duas finais. O campeão da Copa do Brasil, que é o São Paulo, não vai ficar entre os 6. Ó, tabela lá direto do nosso portal da então, TNT lá no Esportes nosso para ilustrar portal. pra galera aí, Se ó. conseguir descer um pouquinho, desce lá no São Paulo rapidinho, que acho que é o 10º. é o 11º, consegue Eu acho descer que tá aí, não? printado, eles tá vão printado. printar a Então tá segunda bom. parte aí. Não, e vão o botar São na Paulo tela. tá 9 do 6º, então o São Paulo não vai ficar entre os vai. 6. Então, menos uma vaga para abrir. O Fortaleza, hoje é o 8º, é isso?
É o Volta lá. 7º, não? Volta lá. O Fortaleza, se ganhar a Sul-Americana, só abre uma vaga se ficar entre os 6. Senão não abre essa vaga. O Fortaleza, eu acho que mesmo ganhando a Sul-Americana, eu acho que ele vai continuar brigando para ficar entre Top os 6. entre os 6 por causa da questão da grana. Ó. Fortaleza hoje é Oitavo. o oitavo, né? Então, o Fortaleza hoje é o 8º. Se ele ganhar a Sul-Americana, ele só abriria uma vaga se ele passasse o Atlético Paranaense. Então ele precisaria subir 2 posições para abrir uma vaga. E o Fluminense, ganhando a vaga na Libertadores, hoje ele está fora dos 6. Se ele ganhar a Libertadores... Se ele for vice-campeão, ele estaria se ele for fora da vice-campeão, próxima ele temporada da Libertadores. vai ter que batalhar. Se ele ganhar a Libertadores, ele também só abriria uma vaga se tivesse entre os 6. E batalhar pela Libertadores de ressaca por ter perdido essa é duro, difícil, né? Se Ou acontecer continuar com o Fluminense. motivado para subir de posição já tendo Depois de ganho a ganhar. Libertadores. Também Lembrando que não tem Mundial é, em dezembro, né? não é um Lembrando panorama... que tem Mundial em dezembro, se ganhar a que dá pra Libertadores, gente então imaginar, assim. né? Então a gente tem uma possibilidade real de dessa vez ser apenas 6 mesmo. Que nunca aconteceu desde que a Libertadores foi inflacionada. A gente sempre tá vendo mais brasileiro do que deveria. Nunca teve G6 no brasileiro, nunca teve. Já teve até G9, né? Teve G9 2 ou 3 vezes, já teve G8, G7 direto, mas G6 mesmo, ser só as 6, nunca teve. E aí, sendo só as 6, isso obrigatoriamente te faz ter que ficar entre os 4 para ir direto. Porque tu fazer lá as Pra duas não jogar fases, pré-Libertadores, as né? duas fases iniciais, né? A segunda fase e a terceira fase, que a gente chama de, simpaticamente, de pré-Libertadores, atrapalha demais o calendário, né? Cara, você imagina um Palmeiras na era mais Hoje, vencedora do século, jogando fora de uma Libertadores, um hoje, Atlético Paranaense cara, do ano esse centenário. Atlético Mineiro do Filipão aí hoje iriam tá pra crescendo. tá Libertadores, hoje iriam louquinho pra ir pra lá pra cima. Hoje iriam pra pré, Palmeiras e Atlético Paranaense, né? Então, ou seja, verdade. você bagunça o calendário. E a né? probabilidade é muito alta de ser só o G4 mesmo indo direto, né? Porque o Fortaleza e o Fluminense já estão um pouquinho longe do G4. Longe verdade. não, né? Mas já estão ali numa distância. Não, mas aí se eles ficarem, por exemplo, se o são Fortaleza, 2 pontos, se o né? Fortaleza e o Do Grêmio. Atlético, por exemplo, Fortaleza e Flu ganham as competições. Um é quinto, outro é sexto, aí automaticamente a pré joga pro 7º e 8º, né? Isso. Não, então, assim, falando o direto, eu acho que vai ser G4 mesmo. A probabilidade é muito grande. Porque tem muita gente entre eles e a tendência exatamente. é esses jogos, a partir de agora, começarem a ser muito afetados pela projeção da final, né? E Então, sabe assim, uma você tá com coisa a que eu dorzinha, você não enxergo joga, também? Uma coisa que eu enxergo é que esses times, assim, do meio de tabela ali, tá? E a depender do que vai acontecer com o Fluminense e com o Fortaleza, vão ter certa dificuldade com os times de baixo que estão vindo sedentos por pontos, pô. Porque se você for ver Vasco, o Cruzeiro não, porque o Cruzeiro tá ladeira abaixo. Mas Vasco, Bahia, o próprio Santos e o Goiás são times que estão em ascendente, né? O Corinthians São times mesmo que já deu uma resposta ontem. Exatamente, com o Mano, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. São times que estão vencendo. E olha só, São Paulo, Internacional, o Corinthians e o Cruzeiro, que eram times que a gente não colocava nessa briga, né? São times que agora a gente já fala que Imaginando que Coritiba e América o Mineiro já tenham ido. 12º pro 18º são 2 pontos, já. O Santos, ele pode, né, em uma rodada, subir para 12º. Porque a diferença do 12º pro primeiro da zona é de E ele o vai pegar Goiás o não, Inter porque agora. tem É de uma menos de vitória a três. menos. Ah, né? verdade. E vai pegar o confronto direto com o Inter. agora, O Goiás pega não chega a Santos e Vasco. 12º porque tem uma vitória a menos. São 7 vitórias. Mas ele tá a 2 que é a pontos situação do ruim do Internacional. Cruzeiro também, que tem 7 vitórias. Ele tem menos vitória que o Vasco, ele tem menos Se vitória bem que o que Santos. pode, né? Porque dependendo do que aconteceu, o Goiás vai a 33. Pode. O Goiás pode ir para 12º. Mas se você imaginar que Coritiba e América Mineiro já tenham ido, aí você pega do Inter para baixo aí e olha o futebol de cada equipe no momento. O Cruzeiro é quem tem performado pior nesse total. momento. É o mais preocupante. Total. aí. É o mais é o que tem a sequência recente mais Mas é por isso que eu digo que esses times podem outro que bagunçar tem- esse e panorama outro que dos que tem- estão no meio da tabela ali. pelo entendeu? desespero, né? Que Exato. vão E endurecer hoje os Esses jogos. times estão vindo com tudo, estão num ótimo E momento. outro time que tem tido uma sequência de resultados péssima sequência e atuações ruins também, é o Inter. Não, É cara, verdade. O Inter É o pega Inter. Santos e Vasco agora. Se ele perde esses 2 jogos, a Ele chance dele estar na se zona de enrola rebaixamento. em confrontos diretos. Muito É grande. Pega real, o Vasco em é São real, Januário. é real. Né? Esse jogo domingo é um dos jogos do ano pro Inter, sem exagero. É, sem jogo exagero. importante. Que é o Inter recebendo o Santos no Beira-Rio, né? Exatamente.
loucura. Esse é o panorama do Campeonato Brasileiro emocionante Então, nesse é o que momento, eu falei, faltando né? 11 rodadas pro fim. É o que eu falei, assim, tem 3 times que estão alheios ao campeonato. Um é o Botafogo e os outros 2... Curitiba e América. São os 2 que estão em Talvez o penúltimo São e Paulo último. agora. Se o São Paulo não ficar também muito... Porque se o São Paulo não abrir o olho também, né? se também Tá não o quê? ficar 4 muito, pontos da zona? 5. 35 a 30. Pois Vai Então, pegar assim, agora Grêmio e Palmeiras na sequência. né, São Paulo. alheio ao campeonato. E talvez o Cuiabá esteja meio alheio também, É né? Porque verdade. ele tá 8 do Mas rebaixamento. porque engatou sequência de vitórias também. E já tá 5 da galera que tá brigando por Libertadores. Então, assim, é O realmente... Cuiabá tem umas vitórias expressivas no campeonato. Expressivas. 3x0 do Santos, 3x0 do Flamengo. Goleada no Flamengo. 3x0 do Coxa dentro do Couto Pereira, Ganhou o no Coxa vindo de Fluminense, vitórias. Ganha do Fluminense. Foi 3x0 também. Campanha Foi foi 3x0 também, né? Foi 3x0. Cara, é o time dos 3x0 E jogando em casa tem jogado demais. O melhor time do retorno é o Bragantino com 17 Bull pontos. Bragantino. Em segundo, o Atlético Mineiro do Felipão. Olha o Galo aí com 16. Fortaleza e Flamengo complementam esse G4 do segundo turno. 16 e 15 pontos. Depois vem Vasco e Bahia. 2 times que eu tô falando aí, ó. Olha em aí. ascensão vindo de Pro baixo. desespero do Cruzeiro, que acho que Fugindo tem a da segunda zona. pior campanha do retorno. Só né? melhor que o Curitiba. Cruzeiro é o vice-lanterna do retorno, cara. Só melhor que o Curitiba. Tá muito mal. E esse clássico aí, assim... É porque clássico, nesses momentos, assim, é a hora que acontece um negócio inacreditável. Pois é. Mas a tendência futebolística é o Cruzeiro tomar um atropelo. É o Galo atropelar. Eu tava acompanhando ontem alguns torcedores do Cruzeiro em rede social, acompanhando algumas páginas e comentários, e tinha cruzeirense, não foi um, não foram 2, era uma porrada, assim. Olha que é o risco dos caras devolver o 6x1. É a chance dos caras devolver o 6x1. Tem muito cruzeirense apavorado e com razão pelo desempenho do time, pelos desfalques. Palácios tomou 3º amarelo ontem, Marlon e Wesley tomaram o 3º amarelo. Só Jogadores importantes pra Só caramba, isso. do titulares. E é o primeiro clássico na Arena MRV, então tem tem essa motivação Tem pro muito. Galo, né? Primeiro clássico na história, na nossa casa, time em ascensão. O Galo na ponta Difícil, dos cascos com o Filipão aí. E ontem Melhor momento do Galo no campeonato. E ontem eu tava vendo prorrogação, teve a coletiva do Ronaldo, né? Que eu acho que foi uma boa coletiva, A né? gente tem agora, ó. Vamos botar na tela aí, ó. Trazendo aqui, a Monique Danello colocou aqui no nosso grupo interno, dizendo a informação de que o Tite vai retomar a concentração no Flamengo. O Flamengo treina hoje à tarde, amanhã de manhã, e depois do treino os jogadores ficam concentrados. Não vinha tendo mais esse Não vinha regime? tendo. É um bom tempo. Ficam concentrados pro jogo contra Acho o que Vasco. esse ano não teve concentração. Se apresentavam direto pro jogo. Se antes, apresentavam direto. Não jogam em casa, vamos ouvir aí logicamente, o Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, falando sobre a situação do Cruzeiro. Entrevista coletiva pós-jogo, pós-derrota ontem pro Flamengo, lá no Mineirão, no Gigante da Pampulha. Ele não tá muito afim de falar, não, né? Tá meio travadão ali, Ontem o ele Ronaldo. voltou ao estádio. A última vez que ele tinha ido assistir o jogo do Cruzeiro tinha sido no dia 3 de setembro, no jogo com o Red Bull Bragantino. E ontem era a volta do Ronaldo e a câmera o tempo todo mostrando as reações do Ronaldo. Nós vamos rodar aí, já tá pronto? Eu achei que teve bons pontos a coletiva. Bons pontos. Vamos Muito trazer bom. então, porque agora ele tá afim de falar. Vamos ouvir aí o Fenômeno. Tem afetado diretamente os nossos jogadores. Hoje nós vimos aí erros de passes que realmente é inexplicável. Então, para mim, é essa pressão desproporcional que os nossos jogadores estão recebendo. E eu convido novamente aqui a nossa torcida que, se não for fazer por mim, pela minha gestão, que faça pelo clube, pela história do clube, que apoie os nossos jogadores do início ao fim, que dê coragem para eles do início ao fim, porque só assim a gente vai sair dessa situação. Bom, gente. Eu entendo essa fala do Ronaldo sobre pressão, para tentar defender os jogadores, porque se o clima ficar pesado, vai ficar ainda mais difícil pro Cruzeiro. Mas, pô, jogador que sente pressão no momento desse não pode estar vestindo a camisa do Cruzeiro também, né? Eu acho que todo mundo está fazendo o seu papel aí, assim. Eu não julgo o torcedor que vaia, que protesta. Tem gente que diz, não, tem que vaiar só depois do jogo, durante o jogo não vaia. Ok, respeito, como também respeito o cara que pagou o ingresso e está vaiando. Sim. Você está num espetáculo Tá no direito público, você dele está no também, direito né? de manifestação. Você pagou o ingresso, você tem direito à vaia e ao aplauso. Para mim, tá ok. Entendo que o ambiente pesado é complicado, mas eu acho que a arquibancada
ela é o reflexo do que o time não está fazendo em campo. Então, se o time não está rendendo, a situação é de desespero, erros infantis. Gente, o primeiro tempo ontem, o Matheus Pereira errou todas as tentativas de passe. Passe simples, de meio metro. Pô, e o Ronaldo fala isso. Ele não cita o Matheus Pereira, mas ele fala sobre os erros bobos de passe inacreditáveis. E eu não exato, e eu não creio que você deva atribuir exclusivamente a pressão da arquibancada os erros do Matheus Pereira. Eu acho que são erros... Porque se for assim, Jorge, cancela a venda de ingressos contra o Bahia. Portões fechados, Portões fechados. Porque se vai o cara não vai acertar o passe. Perfeito. Ué. Acho que são erros técnicos que um jogador de primeira divisão não pode cometer. Você pode estar numa jornada ruim, mas você errar tudo num jogo tão importante, vital, é óbvio que a torcida vai vaiar, vai criticar. Então eu acho que a torcida está no papel dela, mas eu entendo o Ronaldo estar no papel dele também. De tentar trazer o torcedor um pouco mais pro lado, de pedir um pouco mais de apoio, que eu acho que não tem faltado. Acho que a torcida do Cruzeiro esse ano foi uma torcida elogiada por, em vários momentos, carregar esse time, desde o Campeonato Mineiro. Noites épicas do torcedor do Cruzeiro. Eu acho que o Ronaldo acerta em dizer... A gente vai estar numa pior se o torcedor não estiver do nosso lado. Eu entendo. Perfeito. O torcedor precisa abraçar nesse momento, senão a situação vai ficar ainda pior. Mas também não tem como o torcedor aplaudir, cegar pro que tá vendo em campo, por uma atuação tão ruim quanto a de ontem. Assim, vários jogadores ontem, assim, abaixo do aceitável, com todo respeito. Eu tenho opinião bem forte sobre vaias, cara. Assim, eu acho que é uma burrice. Eu acho que é uma burrice. Você... Durante a partida. Durante a partida. Tá. Você, cara... E aí eu não tô falando da torcida do Cruzeiro, não, tá? Todas as torcidas... Ontem a torcida do Fluminense vaiou o time enquanto estava perdendo por 3-1 pro Corinthians. Eu acho assim, cara... Vaiou no Marcelo, inclusive, que falhou. Eu sou muito pragmático nessa discussão. Você tá ali pra ajudar o seu time a ganhar o jogo, beleza? Ou não atrapalhar. Cara, se você quer ver o seu time ganhar, quando você vaia, você tá afastando o seu time da vitória. Falando de uma maneira bem pragmática. Sei, Simões. Eu acredito muito nisso. Agora... Talvez você esteja tentando desesperadamente despertar o teu time para uma reação. Talvez a vaia tenha esse efeito. Pode até ser, mas eu acho que normalmente... Não é possível que vocês estão fazendo isso. Eu acho que a vaia quase nunca motiva, quase sempre trava o cara. Eu acredito nisso. Mas, cara, eu sou torcedor também e, pô, o meu time é parte importante da minha vida, tá? Quando meu time perde, eu tô puto. E assim, e a torcida do Cruzeiro... Somos assim, né? Somos assim. E a torcida do Cruzeiro tá muito machucada, muito machucada. São 4, 5 anos, assim, de tragédia, cara. Esse cara tá vivendo um inferno há 5 anos. 3 anos na Série B, um time desse tamanho. Né? Então, assim, eu não consigo aqui me botar na posição do Cruzeiro, porque eu nunca tive na situação desse torcedor. Eu só consigo imaginar a frustração. Então, assim, eu sei que é demais pedir alguma coisa pro cara que tá tanto tempo assim. Então, por um lado, eu entendo o torcedor do Cruzeiro, toda a frustração. Só que, de novo, por outro lado, o Ronaldo, eu acho que ele tá tentando ser pragmático. Fala, cara, ok, eu não tô diminuindo a sua dor. Só tem uma coisa pra acontecer. A gente tá brigando serissimamente pra não cair. Ou vocês fecham com a gente e depois vocês humilham a gente quando a gente escapar. Cara, você não vale nada, sai todo mundo do Cruzeiro. Ou, cara, vai ter torcedor do Cruzeiro gritando, isso aqui não é vaiadoli, não. Exato, exato. Mas assim, ou vocês fazem isso e ajudam a gente a tirar a gente do buraco, ou, cara, vai ser quase impossível. Mas sabe o que o torcedor pensa também? É que nem apoiando tá dando certo. Eu tô apoiando, não tá dando certo. Aí o desespero bate, né? Aí uma hora o torcedor desiste também. Como eu digo, né? O torcedor, contanto que ele não... Larga a mão. Não discrimine ninguém, contanto que ele não meta a mão na cara de ninguém, não queira fazer uma violência contra alguém, ou com palavras ou fisicamente, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Sim. Eu também concordo com o Simões, de que eu acho que traz mais prejuízo do que benefício vaiar no meio do jogo. Também acho. Porque... Ainda mais um time, às vezes, pouco cascudo, jovem e tal. O seu desejo de vaiar é porque as coisas não estão boas, né? A não ser que você seja um protesto, né? A não ser que você seja um cara completamente descolado da realidade, o time tá ganhando de 3-0, você... Tá lá, Então, beleza. Então, se você tem o desejo de vaiar, é porque as coisas não estão funcionando. Eu acho que é muito mais propenso a quem tá mal piorar com a vaia do que melhorar. Mas eu não... Aí o Jorge tem total razão. A gente não é sommelier de sentimento do torcedor. O ponto ali que o Ronaldo quis dizer, e acho que até acrescentando o que o Jorge falou, ele quis trazer para ele tomar porrada em vez de um jogador como, sei lá, qualquer um desses. Porque é o que tá acontecendo, Pereira, né? Que tem bagagem, tem rodagem, mas ontem jogou muito mal, para receber. Então, esse é um ponto.
O outro ponto é, falei sobre isso ontem no Prorrogação. O Cruzeiro, cara, ele vem de 3 anos de Série B. Isso aumenta o abismo da volta da Série A. Quando um time cai para B e volta para A de primeira, essa volta já traz um abismo ali. Sim. Tanto é que Você está falando do fator financeiro também, né? Tudo. Alguém falou que algum jogador do Cruzeiro que deu entrevista, acho que foi o próprio Nicão, quando ele diz: o Grêmio desse ano é uma coisa fora da curva, porque o normal é o time que sobe ralar. Sim. No primeiro ano. Isso quando faz bate e volta. Caiu, subiu. Imagina o Cruzeiro que ficou 3 anos na B. Essa conta Um é outro uma conta orçamento dura. Sendo que quando ele caiu, ele estava numa condição financeira bem pior que a do Grêmio quando caiu. Exatamente. Tem isso, Claro, ele já claro. cai já estando exatamente. no abismo. Né? Então, assim, ele tá ali pagando um passivo de 3 anos de B, cara. Isso atrapalha demais, atrapalha grana, atrapalha elenco. O Cruzeiro ficou 3 anos com um time de Série B. E esse ano, o time, se olhar assim, é um time que tá fazendo o que se espera, que Só que no brigar pra pior ficar momento do campeonato tá numa sequência negativa que esse pode é o custar ponto. caro. E aí o Ronaldo falou sobre isso. O Ronaldo Vários times que estão brigando para não cair tiveram essa sequência negativa. O Cruzeiro tá no pior momento possível tendo a na sequência reta final do campeonato. Talvez isso seja algo que traga quase um desespero ali. Mas a entrevista do Ronaldo, ela foi perfeita, porque ele toca num ponto que foi: a gente hoje tem uma cobertura jornalística das pessoas que a gente costuma dizer, os influenciadores dos times, que eu não sei nem se é o melhor termo, porque você bota muita coisa no balaio aí, mas que você gera uma coisa muito perigosa que é, no momento bom, a empolgação é exagerada. Extrema. Perfeito? Então, quando ele diz, quando a gente estava 11 pontos à frente da zona, acho que alguém perguntou para ele, ele falou, a gente estava com o pé no chão, porque a gente sabia que a nossa realidade era essa, o Ronaldo fala. E a outra, que é uma coisa muito perversa, uma lógica muito perversa da própria plataforma, ou das plataformas, e nós estamos numa plataforma agora, que é, quanto mais exagero você comete, mais dinheiro você ganha. Quando você abre uma live para falar do Cruzeiro ontem, algum influenciador, e começa a dizer, fulano é um lixo, o outro é um verme, o outro não presta. Quando ele fala isso... Quando o cara cria um título lá da manchete, tá tudo errado. Ou quando tá aí, são todos incompetentes. Todo mundo. Fora todo mundo, são uma merda. Quando eles fazem isso, você cria uma situação, a lógica da prova. Eu não tô aqui querendo discutir a plataforma, porque seria uma discussão muito mais ampla, eu nem tenho formação para tal. Mas a lógica é, quanto mais exageros você comete, mais dinheiro você vai ganhar. E aí, você vai atrapalhar, não tem como. Por mais que o jogador diga, eu não vejo notícia, eu não vejo programa esportivo, eu não vejo internet, não é verdade. Primeiro, porque eles veem, segundo, que eles serão impactados de alguma forma. Então isso é uma coisa que tem atrapalhado o Cruzeiro, como atrapalha outros. Já atrapalhou o Santos, talvez hoje menos, já atrapalhou o Vasco, né? Por exemplo, o Fábio Azevedo, que é um cara que faz um trabalho voltado para o torcedor do Vasco, ele viralizou muitas vezes em alguns exageros, que talvez ele mesmo reconheça que tenha sido exagero. Então, isso traz um problema. O Ronaldo tocou nesse tema e é verdade. Então, assim, o que vai fazer? Vai proibir os influenciadores? Lógico que não. Eu sou totalmente contra a censura. Mas é algo que você precisa lidar. E no momento que está ruim, e pro torcedor é difícil ter esse discernimento, né? Tem, Então, porque o torcedor, ele também tá na base da emoção. Exatamente. E o cara tá falando o que ele quer ouvir. O cara tá falando o que ele quer ouvir. Ele tá vendo alguém que tem alcance, que tem ele tá ouvindo que tem com um voz. cara que tem uma chancela como se fosse um jornalista equilibrado. É isso. Exatamente. Entendeu? Então ele legitima o E aí eu que nem o torcedor quer ouvir. mais fanático. Eu nem tô colocando rótulo se é jornalista ou não é, porque hoje todo mundo pode fazer jornalismo. acho que tudo é jornalismo. Tô nem entrando nesse debate, é jornalismo. O papel é de Agora, jornalismo. o problema é, os exageros trazem consequências no time. E esse ponto do Ronaldo é muito importante. Como é que vai fazer? Não sei, não tenho a solução aqui, mas a entrevista dele é muito esclarecedora
nesse sentido. Mas e isso está pesando, pesando para o time. Só para entender teu ponto, o reflexo que isso traz no time é do jogador absorver aquilo que o influenciador está dizendo ou é via arquibancada? As duas, mas mais via arquibancada. Porque eu acho mais via arquibancada. Eu tenho batido mais muito... via arquibancada. Aí sim, porque eu tenho batido muito nessa tecla. O efeito manada aí, acho que é o principal, mas também afeta o jogador. Arquibancada, aeroporto, porta de CT, o ambiente como todo, e até a rede social que o cara chega. Eu tenho batido muito num ponto que eu acho que está precisando acontecer uma filtragem maior no conteúdo que o jogador de futebol consome. Qualquer figura pública. Eu acho que é saudável você ter o contato. Uma autorregulamentação. Eu acho, assim, das pessoas do entorno e da própria pessoa entender o que ela deve consumir, o que faz sentido levar em consideração como crítica e o que é espuma e você precisa descartar. Porque fica tudo a mesma coisa no fim das contas. Fica tudo a mesma coisa no fim das contas e às vezes você superdimensiona algo que você está lendo e que você fala, pô, não faz sentido. É o que acontece com a gente, né? Uma criança de 13 anos te xingando e um cara balizado fazendo uma análise, fica a mesma coisa. E às vezes é uma coisa de bolha de internet. Por exemplo, ontem eu gravei um vídeo falando sobre o ódio que as pessoas, algumas têm pelo Neymar. Quando a gente olha a rede social, repercussão de um jogo, de algum acontecimento envolvendo o Neymar, você percebe uma coisa ali raivosa, um negócio. Quando a gente vê o Neymar nos estádios do Brasil, é calor humano, é aplauso. Quando você vê no treino aquela invasão, aí você fala, pô, peraí, talvez é um mundo à parte, né? Não seja exatamente o que a rede social está mostrando. Então talvez eu não deva olhar tanto para o que a rede social está mostrando. Está sendo tóxico demais. Eu acho que toda figura pública, o jogador de futebol é uma delas, e é um dos que mais sentem o efeito disso, porque ele mexe com paixão, nem e toda o clubismo, figura pública mexe com tanta paixão aí como o jogador. Aí que vem o termo clubismo, porque o cara fica cego e ele só quer te atacar, ele só quer ser intolerante. Precisa dar uma limpada no que tá lendo, no que tá consumindo, também no que tá absorvendo. Se você fizer o experimento de um detox de rede social, né? Isso faz um bem danado. Nossa. Vamos ver aí as mensagens da galera de casa, através do Superchat, o pessoal participando. O Sir Denego dizendo aí, ó, bom dia a todos. Assistiram a entrevista do Ronaldo culpando a torcida e a mídia feita por torcedores? O que acham? Acabamos de destrinchar sobre isso. Eu não interpretei como ele culpando. Eu interpretei como ele trazendo... a responsa para ele. Trazendo um viés que é parecido com o que eu quis dizer aqui, né? Isso está impactando. Se é culpa ou não, mas isso está impactando... Então, mas aí hoje ele muda o holofote. Ao invés da galera estar falando do trabalho ruim do Zé Ricardo, da troca do Pepa pro Zé Ricardo que não surtiu nenhum efeito, dos erros de administração e tal, estão falando do Ronaldo, né? Dos erros de passe e tal. Mas a lógica que eu quis dizer é, quando você recebe mais dinheiro ao esculhambar, ao criticar, ao xingar, é uma situação preocupante. Sim. Eu concordo, porque quanto mais você exagerar, quanto mais barbaridades, no meu conceito do que é barbaridade, pode ser que o outro que ache, pode ter alguém que acha que xingar um jogador de merda é normal. Pode ser. Não é o jornalismo que eu entendo que eu deva fazer. Também mas tem alguém que entenda, que acha que é legal. Mas quando você comete exageros, quanto mais dinheiro você ganha, você acaba ficando motivado a continuar fazendo. O consumo passa a se pautar e a se margear nisso daí, né? Perfeito. E aí que entra o perigo. E aí é um problema. Quando você diz assim, eu, por exemplo, acho inaceitável você criticar um jogador chamando um jogador de merda, por exemplo. Eu acho inaceitável. Eu também. Perfeito? Aí, quando eu não faço isso, eu viro passador de pano. Cara, exatamente. Entendeu? Exatamente. Simplesmente que se eu for criticar, vou criticar. O cara não jogou bem, não sei o quê, o cara tá passando pano. Isso aconteceu muito essa semana com o episódio da lesão do Neymar. Quando as pessoas fizeram a análise do sofrimento pelo qual o Neymar está passando e vai passar daqui para frente, as implicações para o futuro, para a carreira. Não, olha aí, passação de pano, vocês estão... porque existe os dois extremos, né? Porque ou você é Neymarzete, nesse caso, ou você é hater. Você não pode margear no meio do caminho ali e ter a sua opinião de maneira educada, de maneira respeitosa. Muitos personagens assim, né? O Diniz é assim, o Gabigol é assim. É bizarro. Eu acho que o Neymar, o episódio do Neymar, a gente falou muito disso essa semana e tentando entender esse ódio e essa rejeição. Quando você chega e diz, o Neymar contribuiu para isso quando, por exemplo, veio se recuperar do Brasil de uma lesão e foi para o camarote do Carnaval. Ele tem culpa nisso. Mas o torcedor também tem culpa quando exagera e coloca tudo como equívoco, como crime. Quando o Neymar, por exemplo, 10 dias depois de ser eliminado da Copa do Mundo, tem um evento com a irmã, uma festa privada. Não, mas não pode. Ele tinha que ficar um mês no quarto escuro porque foi eliminado. Aí você aponta que tem desequilíbrio dos dois lados, tem exageros dos dois lados, passando pano pro Neymar, lambendo o Neymar. Ou o contrário, hater do Neymar, porque não pode fazer
fazendo? Como assim? Ele não podia ir pro camarote? As pessoas não veem meio termo em nada, é tudo 880. Você tem que ter um lado, né? Aí fica difícil. É tudo muito polarizado, né? A verdade é essa. Maldita polarização pra tudo hoje em dia. Diego Emanuel, o isso Wallace aí foi simplesmente humilhou o VSR no bingo. Teve isso, Não, eu tô VSR? fazendo lá De 0 a numa 10? rede, numa rede vizinha aqui, naquela rede dos videozinhos. Asiática, Eu tava fazendo lá um bingo que é pra dizer os jogadores que jogaram nos clubes da Série A. Então você tem que ter direito a 3 pulos e tudo. Eu já tô na 8ª vez e não consigo completar, é difícil. O filho da mãe do Wallace fez a primeira e completou. Dizem que é sorte de iniciante. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira, pô. Aí eu me senti, né? O TZL. VSR iria viajar para ver o Parreira. Se pudesse voltar ao passado. Se pudesse voltar no passado, Ele falou que ia voltar em 94, era por isso. Olha essa aí, olha essa aí. Ia voltar por causa do Senna. VS, se você voltasse pro passado, o que você falaria pro Parreira, VSR? Não, em 2006 tinha algumas coisinhas pra falar pra ele. Ele falaria pro Parreira, tenha critério. Exatamente. Mensagem do Jaime Vera, aqui sempre atento, né? Nossa audiência sempre atenta. Estabeleça critérios, professor. O Juan Carlos, Otávio, advogado do Flu ontem, lamentável, dá-lhe boca. Imagino que o Juan esteja se referindo ao vídeo que saiu ontem no De Sola, onde eu falo sobre a situação do Maracanã, né? E na verdade eu não tô advogando a favor do Flu, eu tô advogando a favor da justiça, né? Enfim, quem quiser assistir o vídeo, que deve ter uns 15 minutos mais ou menos, tá lá no YouTube do De Sola, sobre a situação do Flamengo fazer questão de jogar contra o Bragantino a 6 dias da final da Libertadores no Maracanã. O Fluminense não tá... Eu até critico o presidente do Fluminense também, que ficou, de certa forma, alheio, né? Neutro, e não deu as caras para falar sobre isso e defender o Fluminense nessa situação. E ele que é tão vocal em outros temas, né? Em outras situações. É o que eu falo. Né? Eu falo, pra proibir o Vasco de jogar no Maracanã, ele é o leão. Só que agora o leão tá sumindo da savana, Mas né? diante do Flamengo, que ele trata como um parceiro, é um tratamento diferente do qual ele dá pro Vasco, a postura é completamente diferente. Eu cito vários argumentos lá, cara. Não tem nada de advogar a favor do Fluminense, né? Eu falo sobre o Maracanã. O próprio Fluminense, ele vai jogar no Raulino contra o Fortaleza? Contra o Fortaleza, né? Antes da final da Copa do Brasil, que o Flamengo jogou para beneficiar lá o gramado, ficou parado. Muito bem lembrado. Enfim, outros times vão deixar os seus estádios também. O Botafogo vai jogar contra o Grêmio em São Januário. Esse problema eu acho que é o mesmo fruto dos problemas que a gente tem no futebol brasileiro. É cada um por si e todo mundo... E não, você mas esse daí tem um culpado muito claro. Tem, Conmebol. Que se chama Conmebol. Lógico. Não dá para você fazer um contrato com uma cidade e não estar no contrato. Não sei quantos dias, não sei quantos dias são, tá? Si, né? Não sei quantos dias o cara quer, mas quantos forem? 10, 20, 30, um ano, um dia. A UEFA não faz isso importa na final quanto da é. Champions, A Conmebol vai chegar e vai lá, eu preciso do estádio X dias. É uma vergonha esse X dia não estar no contrato. Lógico. A Conmebol assina um contrato com a cidade do Rio de Janeiro. Assina um contrato com quem tem ali a autorização para trazer o evento para a localidade. Isso tem que estar no contrato. Na Champions está no contrato. Sim. O cara vai lá, 20 dias antes da final da Champions. A Champions não passou por isso nos últimos anos, porque eram estádios em que não mandavam jogos clubes de futebol, né? Sim. Foi o Stade de France, foi o Ataturk, que são estádios onde nenhum clube é mandante. Exatamente. Mas antes foi o Dragão, mas aí era a situação de pandemia e tal. Mas normalmente é isso, está no contrato. Eu quero 30 dias antes para envelopar o estádio, 20 dias antes do estádio, gravações. 20 está lá no contrato. Se eu não me engano, são 20 dias, mas eu posso estar falando bobagem. Mas está no contrato. 20 dias antes, o estádio é da UEFA. Chega assim, alguém fala assim, ó, tá aqui, ó, querido, a chave tá aqui, você cuida e eu pego de volta daqui a 2 dias depois que acabar a final. Se isso não tá no contrato, é uma vergonha da Conmebol. É uma vergonha da Conmebol. Acho, cara... E aí dá a chance dos clubes, cada um, quererem olhar o seu lado, né? O que eu acho que é um grande absurdo também, que é a eu falo prática disso comum no do vídeo. futebol brasileiro. O Flamengo tá defendendo o lado dele e eu acho que o Flamengo tá certo no seu ponto de vista, tá? Eu acho um absurdo, porque o Flamengo, como administrador do Maracanã, que está na 9ª renovação do termo de permissão de uso e, ao que tudo indica, indo para a 10ª renovação de um termo de permissão de uso do Maracanã. Acho que ontem liberaram de maneira regras da licitação. Emergencial, né? Acho que ontem liberaram deveria sair um edital, um chamamento público para o uso do equipamento do tamanho e da magnitude que é o Maracanã. Que essa discussão é outra. Pelo contribuinte do Rio de Janeiro. Exato. Só que o Flamengo fala como se fosse administrador do Maracanã
olhando para o futuro, sendo que o contrato do Flamengo da TPU vem segunda-feira agora. E o presidente do Flamengo já disse, antes do governador, de qualquer membro público que poderia trazer como porta-voz essa notícia, o presidente do Flamengo já disse que vai ser renovado. E o Flamengo já fala como eu quero mandar lá porque eu sou administrador. Por que o Flamengo é administrador? Se vem segunda-feira e o jogo é só 6 dias antes da final, só no final do mês. Ontem foi divulgada a licitação. Isso é um descalabro, pô. Ontem foi divulgada a licitação, à tarde de ontem, O prazo está em vigor, então, para apresentação de propostas, é isso? Não, então, por enquanto já tem 3 grupos eu ouvi falar que tem um grupo que administra o Mané Garrincha, que estaria interessado, o Vasco da Gama. O Vasco está com a W Torre e a Legends, né, que é a do Santiago Bernabéu. Isso. Ó, os documentos de proposta técnica deverão ser entregues no endereço acima, em sessão pública designada para o dia 7 de dezembro, às 10 da manhã. Acho que tem até isso. Então, provavelmente, e a concessão haverá será por uma 20 décima anos. renovação de termo de permissão de uso em caráter emergencial. Essa tá parece assim desde ser mais- abril de 2019 para Flamengo e Fluminense serão manterem. 20 anos de prazo de licitação. parece E mais- aí O quem Vasco ganhar entrou na não vai ter- justiça para fazer parte dessa administração ainda que emergencial agora, né? Vamos ver o que o governo do estado vai decidir aí nos próximos dias. O fã do B10 e Simone disse aí, ó, eu tiraria o Andrés na prorrogação. Simone, te É uma amo. boa volta ao passado, né? É uma boa volta ao passado. Voltaria ao passado, tiraria o Andrés Excelente. Pereira e ele não falharia naquele Boa gol do Davidson. na tua, no Na teu minha, entendimento. eu quero que os outros também sejam... Claro, é de cada um, é de cada um. Vou voltar no passado para resolver o problema dos Cada Esse é um Doc bom Brown aí, que ó. cria o seu Esse é um próprio bom. DeLorean, né? Essa do Esse é um Gustavo bom. é Ó, excelente. Gustavo cara. voltaria no tempo para impedir a Chape de voar em 2016. Excelente Pode lembrança crer, aí Gustavão. do... É Por falar impedir de em voar acidente- naquela companhia, né? Por falar em acidente Poderia aéreo, ter pego um se eu voo não de me engano, carreira. hoje é aniversário da queda do avião do Mamonas Assassinas, né? Eu acho que é hoje. Eu acho que ela foi mais pro início do ano. É? Eu acho que foi em maio essa queda. Hoje estava tocando no rádio Mamonas Assassinas e o motorista que me trouxe... Foi 3 de março? Então fui eu que errei março. aqui. Culpa do motorista que me trouxe aqui, porque ele deu a informação errada. Espalhou uma fake news, é isso? Fake news. Ele falou, hoje é aniversário da queda do avião do Mamonas Assassinas. Tava tocando Mamonas Assassinas no rádio. Falei, pô, cara, a gente veio conversando sobre isso. Será que ele é de Guarulhos? Que os Mamonas eram de lá, né? E de repente... Mas Ó, não, o Alberto março. Bonifácio, bom dia. Tite soube aproveitar o beijinho VSR ídolo. Aproveitar falando o beijinho no do- caso do Ayrton do Lucas, Ayrton né? Lucas, né? Ah, por causa da tatuagem? Da tatuagem, ele é conhecido como beijinho. Alisson de Souza, considerando que o sistema solar se move ao redor do centro da galáxia, uma máquina do tempo viável implica necessariamente uma viagem espacial também, Vitor Sérgio Rodrigues. Ou então você iria parar no meio do nada ao voltar no tempo. Tá aí a explicação científica chave de lógica Não, do não, Alisson mas de então, Souza. mas o que ele está colocando ali é espacial de você determinar aonde você, onde você apareceria. Teria que ser algo mais aleatório, é isso? Não, o que ele está dizendo ali é que você viaja no espaço no sentido de que você se move Sim. dentro do seu lugar. Você Então tá você não viajando teria no como tempo determinar também. com tanta precisão o local exato a onde você vai minha voltar. crítica, a minha crítica Roma é isso. Antiga. quando vai A minha pra crítica é muito isso. O cara lugar, né? fala, não, beleza, eu vou voltar no tempo e vou pra Roma Antiga. Ou vou pra... Essa sei lá, precisão exatamente. vai cair em algum lugar. Você pode cair, porra, na Sibéria. Exatamente. Em qualquer lugar. Ó, que é isso, hein? O DeLorean, se eu não estou enganado, era um carro irlandês, viu? Que virou peça de colecionador. E outra coisa, é que segundo o Robert Zemeckis, antes de ser o DeLorean, eles estavam na dúvida que a máquina do tempo, sabe o que seria? Uma geladeira. Ele iria construir a máquina do tempo numa geladeira. Aí os caras falaram, pô, vamos fazer uma coisa mais requintada, e aí botaram o DeLorean. Imagina, tu entrar numa geladeira sem uma máquina do tempo. né? Seria Ficar- maneiro, É seria igual o Narnia maneiro. lá, pô, guarda-roupa. Mais prático também, né? Já tá dentro de casa. O item que já está disponível, já está à mão. E você ainda Verdade. podia ir viajando Ó, comendo carro uma nem negócio. todo- Ainda viajar pra gente que é gordinho, né? Ainda maravilhoso. Já Carro nem viajava todo comendo mundo tem. uma... Geladeira eu tenho certeza que todo mundo tem. Exatamente. Ó, o Lucas Silvestre mandou aí, ó, comprometimento. A partir de agora, os flamenguistas só conversam assim. Já incorporando o Titês. É o Titês. O torcedor do Flamengo tá com otite, né? Tá com muito problema de ouvido hoje em dia.
Esse Ramon versus Tite promete, hein? Giovana Kiel, sou fã, disse aí o EI Interativo Retrô. Beleza. Que clássico domingo. Ele tá falando sobre o clássico de domingo, Cara, né? vai ser maneiro, Ramon vai ser Dias de um legal, vai lado, ser legal. Tite do outro, né? Duelo de treinadores. Pô, os dois clássicos são no mesmo horário. Que maldade. Pô, de novo, né? Maldade, né? A gente teve a rodada com o Grenal, com o Santos e Palmeiras e Fluminense e Botafogo. Fluminense e Botafogo. Os três na mesma hora. Mas aí Foi é pra conta questão- aí tem que o fazer, superchat, questão meu de- diretor? Não tem mais televisão, nenhum? né? Rodamos todos? É pra falar de Palmeiras agora? Ih, rapaz. Ih, rapaz! O Palmeiras, meu amigo, derrotado em pleno Allianz Parque para o Atlético Mineiro. Hulk logo no comecinho já meteu um golaço, ó. Tome bomba. O Everton não podia ter ido. Falhou? Eu ia na opinião levantar a de mesma vocês? bola aqui. Eu Pra acho mim que o é falha. Everton poderia chegar nessa Eu bola. não sei se eu chamo de falha, mas é uma bola defensável. Defensável. Eu acho que É porque é uma falha. traulitada do É Hulk uma também. porrada, hein? por isso que eu não chamo de falha. Mas Olha o lá. Everton Logo aos defende 2 essa minutos, bola, né? 1 minuto e pouco de jogo. Um goleiro de seleção brasileira e Copa do Mundo, em condições Eu normais, acho que defende isso é essa um bola. fator também. O jogo tinha acabado de começar e podia estar Pode meio ser. frio ali, meio Pode ser. desatento, mas obviamente um goleiro do nível dele não poderia, né? Cara, eu acho assim, o Palmeiras, eu acho que é a primeira vez que a gente vê o Palmeiras assim com a guarda baixa. Ó, a gente só tá vendo o lance do Galo, hein? Olha Pois lá, é. bola no travessão. Pelo menos umas 6 chances assim, muito claras no primeiro Os tempo. primeiros 25 minutos o Galo poderia ter feito 2 ou 3-0. Teve uma bola na trave no finalzinho do primeiro tempo. A única chance do Palmeiras ali no primeiro tempo é um chute do Veiga, acho que esse, ó, de fora da área lá. Não, não é É esse do não. Piquerez. Esse é do Piquerez. Tem o chute do Veiga, esse aí, ó, de fora da área, que é o que mais assusta ali e tal. Mas mesmo assim, Não, se você for ver, a rigor, defesa do Everson no jogo, é uma bola com o Flaco Lopes cara a cara do finalzinho. O Everson passou o jogo inteiro sem precisar trabalhar. O Palmeiras, defensivamente, não tem a solidez que a gente viu como característica É isso que principal, assusta mais, eu né, acho. do trabalho do Abel. E ofensivamente também, a queda é brutal. Irreconhecível Porque, assim, o o Palmeiras atual, né? o Palmeiras Aliás, com o essa Abel- camisa do Palmeiras, com todo respeito, não achei bonita não, hein? Também. A iniciativa é Eu entendo maravilhosa. a iniciativa. Né? A iniciativa é maravilhosa, acho que o resultado final Super não me justa. agradou. Guaraná Jesus, né? Só que ficou estranho. Vi muita gente fazendo essa brincadeira aí. Outros também lembrando do Paraná Clube, apesar das cores serem diferentes, mas tinha esse corte do listrinha, centro. A galera né? lembrando também Chá Revelação, né? É verdade. É que- menino ou menina, né? É menino, que no caso era. Ele pegou a foto, a Do galera pegou Palmeiras. a foto do menino. É o menino, é o Gabriel menino. É menino. Saiu machucado. O que assusta mais, cara, é porque assim, muita gente fala, pô, o Palmeiras com o Abel nunca teve um momento ruim. Não é verdade. Ali no início de 2021, por exemplo, o Palmeiras faz um Mundial muito ruim, aí perde a Supercopa pro Flamengo, perde a Recopa pro Defensa e Justiça, no Brasileiro começa mais ou menos, Cai pro CRB. cai pro CRB. Então assim, era um momento difícil, só que era um momento em que o Palmeiras até jogava mal, mas nunca com a guarda baixa, assim. de Nunca ser- tomando gol como esse aí. Exatamente, cara. Né? O tempo inteiro o Exposto, adversário né? na cara do Everton, isso não acontecia. Então é diferente, esse momento é diferente de qualquer um que o Abel tenha passado, porque a gente, no mínimo, a gente tratava o Palmeiras como um time confiável. Né? Um time que pode até jogar mal, E difícil de ser batido. difícil de ser batido. Não vai tomar gol, vai tomar um gol a cada jogo no máximo, não vai tomar mais do que isso. E o Palmeiras hoje é uma defesa exposta, cara. E é o que mais me chama atenção. E é um ataque muito pouco produtivo Muito pouco. também, né? Eu já falei isso aqui outras vezes. A gente tá vendo aí, a última vitória do Palmeiras foi contra o Goiás. E No essa último vitória lance, né? contra o No último Goiás foi o No único último lance gol dos do acréscimos. Palmeiras, o único gol que o Palmeiras marcou no mês inteiro de setembro, que é o gol do Breno Lopes, que ele sai dando o dedo pra torcida no final. No brasileiro. No Brasileiro. Não, em todos Não, os em jogos, setembro, em porque o Boca setembro já é inteiro. outubro. O Boca já é outubro. Em setembro Verdade. inteiro, o Palmeiras só fez esse gol. E de lá pra cá, fez poucos gols. Se a gente E for aí- pegar os o últimos Boca é um jogos chute de também. fora que o goleiro levou desvio, exatamente. não é uma Não, jogada. o Romero falha no gol. Se bem que o Romero falha Palmeiras no gol. cria pra fazer gol no Boca depois, mas... O Romero falha no gol. Assim... É um acho ataque que- também que parou de produzir, E né? aí Se a acho que defesa tá exposta e tá irreconhecível e tal, o E aí ataque também não fica tá muito performando. Fica muito claro o impacto que tinha o Dudu no time, mesmo sem Total. ser o Dudu que já foi, né? Total. O ano do Dudu não era bom, do ano pessoal dele. Fala assim, pô, o Dudu tá jogando bem nesse ano? Não, ele já jogou muito melhor, se você comparar com o próprio. Mas ele, estando no time, ele gerava um impacto que nenhum outro causava. 100%. Do cara que saía da esquerda para dentro, se o cara marcasse para dentro, ele ia para o fundo, ele procurava, ele aumentava a confiança, ele procurava os jogadores para O se mano a associar. mano, né, que só ele O tem, Veiga, mano. o mano a mano, que era muito bom, o Veiga crescia, o Piquerez crescia muito
com o Dudu naquele lado, contra o Vasco, o Piquerez de isso. fora e o gol do Breno Lopes Santos. no... Aham. Ó, tem o gol Ah, não, contra então gol o Vasco tá fora, então. O Vasco não deve tá entra aí. nessa Não, conta, já desde foi a o mais, Deportivo Pereira. É, Então é isso, é Breno Lopes contra o Goiás, É. o gol do Piquerez e o gol contra o Santos. exatamente. Perfeito. E a atuação boa mesmo do Palmeiras do início ao fim, eu acho que a última é contra o Deportivo Pereira lá, cara. Eu acho que desde então não tem uma partida Uma goleada, boa né? mesmo. assim, É não tem, verdade. cara. Não tem. O jogo da volta com o Pereira foi aquela tiriça. Mas tudo bem também. Tudo bem, né? tava classificado, ok. Realmente... É complicado, cara. É, Sim, o jogo contra o Bragantino com o Palmeiras perde não é um jogo ruim. Não mas é, é o mas time é com Sai reserva. na frente e toma Time virada, reserva, né? time reserva. Time reserva. O Hendrick faz o gol no comecinho. Então time reserva. é uma fase muito estranha, cara. E aí, assim, eu acho que a torcida do... Aí também não sou eu que vou falar o que a torcida do Palmeiras tem que fazer. Mas a torcida do Palmeiras tem que ter uma certa calma também pra não começar a desmoronar tudo, né? Porque a torcida do Palmeiras, como a torcida do Flamengo, são torcidas assim com essa personalidade um pouco de 880, que começa a perder, não vale nada. Então, assim, pensando em manutenção do Abel pro ano que vem, com mais tranquilidade, eu acho que tem que começar a ter inteligência até na hora de criticar. Obviamente tem que criticar, tem que protestar, o momento não é bom. A Leila tá jogando Eu queria chegar gasolina nisso na aí. fogueira, não tem jeito. Eu acho que ontem foi o primeiro jogo no Allianz depois da coletiva da Leila, Sim, se não me foi. engano, né? Foi. Porque o jogo contra o Santos foi em Barueri. Muitos protestos do torcedor Tudo apontados a ela. Tudo que vimos ontem ao redor do jogo tinha como reflexo a coletiva da Leila Pereira. Com certeza. O público baixo de 27 mil pessoas, vários espaços no Allianz Parque, a pressão, o comportamento da torcida, o clima no estádio, tudo motivado. E olha que eu acho que em algumas questões a Leila Pereira se saiu bem na coletiva, em outras foi um desastre, tá? Ela falou muitas verdades. Algumas também, mas- verdades e outras posturas muito inconvenientes que deveriam ser evitadas por um Tem presidente algumas de um verdades que clube. não precisa falar também. Né? Eu acho, tocar em feridas do passado Não precisa. e tentar enaltecer sua própria gestão, colocando em exatamente. evidência feridas do passado, páginas que não são tá ali pra honrosas para a defender o história do clube. clube, com vaidade pessoal, eu acho péssimo. Então, eu acho que a coletiva, por mais que você possa destacar algum outro bom ponto, ela foi inoportuna e ela acentuou esse ambiente de pressão que o Totalmente, Palmeiras está vivendo. Não, e o ambiente que a gente viu na arquibancada e dentro de campo ontem também, né? Porque o Veiga discute com o Rony Sim. asperamente dentro do campo. Dois líderes desse elenco aí do Palmeiras. Mostra que as coisas estão turbulentas, né? O que eu acho que o cuidado que o Palmeiras tem que tomar é com o Abel, cara. Porque assim, é um cara que tem uma personalidade forte, é um cara que não tem muita paciência pra ser criticado além do tom, vamos dizer assim. E eu acho que o ambiente Palmeiras sempre protegeu o Abel de qualquer crítica que ele recebia, era muito mais de fora do ambiente Palmeiras, de torcida, de tudo. E eu acho que é fundamental pro Palmeiras seguir o seu projeto pensando com o Abel o máximo de tempo possível. Porque esse elenco do Palmeiras sem o Abel, eu acho que é um elenco que não sei se vai brigar por tantos títulos como brigou com o Assina Abel. embaixo. Então, assim, Mas aí também... Falar em fim de outro ciclo do ponto- Abel, é eu muito acho perigoso, Não, então, né? eu acho que o perigoso. outro Grande ponto exagero. aí é a gente entender o quanto o Abel já tirou o máximo Pode desse ser também. elenco, né? É isso. mas aí muda o elenco, Agora, muda o Abel. Exatamente, eu É concordo, isso. eu concordo Agora com você. você reformula o time, e reformula aí, Porque o próprio aí- Abel já tem dado alfinetadas Sim, quanto a isso, sim, né? então, o Pô, tô ponto abrindo aí- uma creche, trabalho infantil aqui e o tal. Ele ponto já... aí... Exatamente. O ponto aí é o estresse do Abel não é com os jogadores. Eu tenho certeza que não é com os jogadores. Por mais que na cabeça do Abel, eu imagino que deva até falando, ó, algumas peças aqui eu já tirei o máximo que eu podia. Eu não consigo mais tirar. Talvez isso esteja na cabeça do Abel, mas o estresse não é. Talvez o estresse do Abel, e ontem falamos sobre isso com o Mauro estava na prorrogação, é uma inércia ou uma passividade da direção causar esse estresse no Abel. Acho que está evidente que o Palmeiras precisa de reforço. Não dá mais para você, como disse o Abel, usar a base como solução de problemas. A base é complemento a soluções, não é o perfil soluções. de reforços já mudou. Porque se era reforços para compor, acho que hoje já se pensa em Exatamente. reforços para chegar para jogar Para mesmo. chegar e liderar projeto. É. E aí tem que ver o que a direção vai querer fazer, né? Até por essa entrevista da Leila, quando numa parte que ela é 100% correta, quando ela diz se o Palmeiras mudar as práticas de gestão financeira, ele volta a cair, e volta mesmo, Sim. e volta mesmo. Qualquer clube. Né?
qualquer clube, e aí não serve só Palmeiras, serve para qualquer clube. Se você começar a gastar o que você não tem, você vai, em longo prazo, Mas você como vai é que o Palmeiras cair. não tem? Hã? Como é que o Palmeiras não tem Não tem o quê? para Recurso, contratar? Não, então. Não é não ter para contratar, é não ter para contratar fora do panorama Além do que ele tem. fora do panorama financeiro que você traçou, que quem traça isso não somos nós. Quem traça isso é o departamento de financeiro do Palmeiras junto com a direção de futebol. Perfeito, Então, mas essa parte, acho que a Leila estava coberta de razão. Ela dizer que, e aí o corte da Giovana foi maravilhoso, né? A relação abusiva dela dizer, se eu for embora você não arruma ninguém, isso a Leila estava viajando. Sim. Isso a Total. Leila estava viajando. O Palmeiras, a Leila bota quanto? 80 milhões? O Palmeiras com certeza consegue um patrocinador de 70. Fácil. Ah, vai perder 10 ou 20. Se é que mas vai perder, né? conseguir, Porque vai ter consegue. o uniforme inteiro, coisa então, que não talvez. tem. Eu tô nem entrando. Então essa parte Isso ela... indo para uma linha conservadora, porque tem dentro gente que da parte acredita que o conservadora. Palmeiras poderia, sem a Leila, captar mais Então, isso em que eu tô patrocínio de dizendo. camisa. Jogando mas- com a cabeça da Leila, ela viajou dizer que o Palmeiras não arruma nada melhor do que a Crefisa. Isso ela viajou. Mas a parte de dizer, se não tiver planejamento, gestão financeira, é um risco pro Palmeiras, não só Palmeiras, como para qualquer clube, para todos. E aí é isso que eu tô falando. Se a expectativa do Abel é contratar num nível X e a do Palmeiras é contratar num nível aqui, esse gap pode gerar um estresse do Abel com a direção. Já tá gerando, né? Já tá gerando. Quando o Abel disse, sei lá, uns 3 meses atrás, o meu reforço é que todo mundo fique, essa era uma mensagem pra diretoria. Sim. Não era pra torcida, não era pra imprensa, era uma mensagem pra diretoria. Os meus reforços vão ser o Veiga ficar, o Gustavo Gomes ficar, Pra o não Rony vender ficar. ninguém. Chega de perder gente. Todo mundo que teve proposta e que ficar. Esse é o meu reforço. Esse recado não era pra imprensa, era pra direção. Então ali já tem um... Quando você porque tá o Palmeiras é o que eu falei, Quando o você Palmeiras dá um perdeu recado muito desse- jogador e não repôs, pô. Quando você dá um recado desse, tem um estresse ali. Indireta, meu irmão. O Abel estresse. teve que adaptar muita E- coisa. O Zé Rafael muda de posição, É. porque ele não tem o primeiro volante mais. Porque sai o Danilo. Recuperou- o Palmeiras recuperou perde o menino, jogador e não recuperou consegue o menino. repor, pô. Então assim, achou solução lá de dobra de lateral, que funcionou em determinado momento, em outro já não funcionou. Funcionou contra o Pereira. Botou Mike Por exemplo. e Marcos Rocha. Então assim, acho que esse estresse pode, com a direção, pode gerar um problema do Eu Abel, entendo né? Que, que repito, o Abel tem a contrato. lei esteja Abel correta tem e o co- Palmeiras não fazer loucuras financeiras, não trocar os pés pelas mãos e etc. E ser consciente quanto ao gasto e o uso do seu dinheiro, financeiramente falando. Só que o Palmeiras arrecada o suficiente para conseguir repor os jogadores que ele vendeu. Pô. Não, e quando A ele, altura. E quando ele não alcança os objetivos Isso não foi esportivos, feito, né? quando ele não alcança os títulos, os objetivos esportivos, ele arrecada menos. Perfeito. A arrecadação do Palmeiras esse ano será menor. Então, é investimento. Não é só investimento do campo, é investimento porque você A vai gente trazer fala com os muito títulos isso o aqui. retorno financeiro. Caro é não contratar. É Caro isso. é contratar Caro é voltar errado. time ruim. É, Caro é contratar errado e ir exatamente. pra segunda divisão. Cara, é E o ficar Flaco fora Lopes. de um O Flaco título. Lopes é caríssimo. É. Caro. Opa. Sei lá, o Veiga, quando você trouxe, É caríssimo barato. você não ter contratado uma reposição à altura pro Dudu, por Exato, exemplo. Você exato. perdeu o jogador e não tem outro E olha pra pro entrar no banco, lugar não tem dele. ninguém. Concordo. Isso é caro. Naquele momento já não dava nem mais pra trazer, né? Janela fechada. Não, mas então. se tivesse trazido no início do ano, no momento Pois da é. montagem do acho elenco, que você a não passaria pelo reposição- aperto que tá passando a agora. reposição do Danilo e do Scarpa realmente ali acho que confiaram demais na capacidade do Abel achar soluções e essa capacidade Aí veio o nesse Arthur, né, momento pra ser justo, pro Então, mas Scarpa é que- ali com outra mas característica. é com uma característica bem diferente. Ocupa né? o mesmo lugar do campo, pelo menos não ficou sem ninguém. É isso que eu tô falando. bem Que é um diferente. bom jogador. assim, O Arthur fez uma boa temporada Fez. até uns 2 meses atrás. Fez, Quando começou fez. um problema maior do Palmeiras. Quando começou com a lesão do Dudu. Mas o ponto aí é... O que eu ia falar? Aí, Ou não, o contrato do Abel é até dezembro de 24. Sim. Então ele tem contrato. Final do ano tem os matos Valeu aí pelo relato. sobre aquilo que a gente falou aqui Cara, das vaias. né? O Marcelo no final do jogo deu um passe pro Keno. o segundo tempo do Marcelo é um Não, um o Marcelo deleite. ele se transformou, Meu ele irmão, ficou endiabrado. Pode ser que a Depois vaia tenha dele te ter decifrado. falhado. Pode Olha o ser, debate pode com o ser. Mas Samuel, aí, ó, um né? jogador cascudo, né? É diferente Mas, meu do irmão, jogador o final do jogo, o Marcelo deu um passe pro Keno, que o Keno deu um Absurdo, bico. absurdo. Assim, eu vendo o jogo, eu tava vendo o jogo no celular, porque eu tava voltando pra casa. Foi um Então eu tava passe vendo na telinha, mágico, eu né? parei o tempo e falei, Não é possível. o que aconteceu? Assim, o passe
Ele deu um passe meio que de calcanhar, Calcanhar mas de pro lado direita. contrário. Estamos de Pro volta lado- no YouTube. Olha aí. Aperta F5 aí no chat pra galera poder voltar também pra lá. Ele deu um passe, ele tava indo pra um lado, deu um passe de calcanhar pro outro, que eu olhei e falei, cadê a bola, irmão? Calcanhar de direita. Nossa, nossa mãe, cara. É E o muito Keno craque. deu um, porra, deu um bico, Deu um cara. porradão, né? Se ele O bate Marcelo cruzado... quase fez 3 A gols galera ali fala, no deve ser muito finalzinho bom do jogar jogo. com o né? Marcelo, deve ser bom cacete, cara. Pô, o cara faz milagre, não sei o que, o cara toca a bola pra tudo, fica... É porque ele E agora, falha o que eu no faço? lance Qualquer coisa que eu fizer aqui, eu vou ser... Não, do eu terceiro ou do teria segundo medo, gol? eu teria medo de jogar com o Marcelo por um aspecto. O primeiro Deu gol ele na- erra um passe e aí depois no é. segundo ou no terceiro ele falha, né? Do segundo. No segundo, né? no Terceiro de segundo, pênalti. no É segundo verdade. de pênalti. Então, eu teria problema de jogar com o Marcelo, E aí sabe ele por quê? volta endiabrado, Porque eu cara. teria vergonha de não conseguir entender o que ele ia fazer. É muito craque. De eu não conseguir acompanhar Isso o que ele- acontece E isso porque ele já não tá no seu primor físico Isso também, né? acontece- Ele não, já tá com tá, a barriguinha tudo bem, acentuada, né? Tá. Então, ele tem um perfil ali pouco propenso a um jogador A um no ápice. atleta, né? Mas eu ficaria, tem jogador que acontece isso no profissional. Ele tenta uma coisa e o jogador não entende. No O jogador- Fluminense, que é um bom time. Que é um bom time. cara é um gênio, pô. No time Fluminense, né, no time finalista da Libertadores, acontece dele pensar à frente do companheiro de equipe dele. irmão. Ainda É sobre brincadeira, o ele joga Marcelo, pra cacete. tem um take da transmissão de ontem, né? Uma tomada em que as câmeras ficam muito nos holofotes ali pro Diniz, né? Porque ele é muito reativo e tal, tem toda aquelas reações dele na área técnica. Em determinado momento ele tá pistolaço assim e a torcida do Fluminense atrás você consegue fazer a leitura labial dos torcedores. Né? Diniz, tira o Marcelo! O torcedor tava pistola com o Marcelo, mas depois aplaudiu, né? Obrigado pelo relato aí, o Matheus. O Marcos Filho, Jorge voltaria no tempo para evitar o anel no 0 a 10? Viralizou, então tá bom, não precisa tirar não, tá tudo bem, pode deixar lá. O que é esse anel do de vídeo e o 0 a anel. 10? O é isso? vídeo claro, né? É no De Sola 10, na segunda edição do De Sola 10, a quinta série invadiu a edição, numa entendi. frase minha. Esse foi o Entendi. grande problema. Ah, Este entendi. inferno chamado quinta série, entendeu? Sou a A favor. quinta série habita, né? Não Sabe, tem está, jeito. está entre nós. Está O enraizada. Javan mandou aí também, ó. A gente tem que ser polido no que fala, né? Tem que tomar cuidado. Ó, será que muitos brasileiros voltariam pra fazer a bola no Pinilha Esse é um entrar bom em debate. Já vi 2014? muito brasileiro falar isso. Perder Mas- pro Chile seria um vexame menor do que o 7-1. Seria, sem dúvida que seria, mas faz um exercício. Tira o 7-1. Se perde pro Chile, não haveria 7-1. Eu tenho certeza que diriam que ser eliminado pro Chile em casa seria a maior vergonha da história do Brasil na Copa do Mundo. Talvez fosse mesmo. Sim. Seria Entendeu? a maior vergonha, mas seria menos pior do que tomar Claro, o 7-1. claro que seria. Mas continua o rótulo, Eu maior compraria vergonha. agora. Minha maior Eu vergonha é também, ter tomado o eu gol do também, Pinilha eu nos também, acréscimos. Eu também, mas eu O acho que... Vascaíno Pinilha, Gente, diga-se mas de olha só, passagem. se eu isso acho- acontecesse ali Chile naquele de Jorge mata-mata, Sampaoli. tudo seria tratado como... Porque o Brasil poderia ter perdido para o Chile, seria a maior vergonha. Caído para a Colômbia, seria a maior vergonha. Caído para a Alemanha com uma goleada que era a tendência que acontecesse. Eu até imaginava um 4-0, um 4-1, não imaginava um 7-1. Perder para a Argentina na final dentro do Maracanã. Vergonhaço. Ah, não, mas o Tudo ali 7-1 seria trágico. é melhor do que perder pra Argentina. O 7-1 é melhor do que perder pra é Aí muito eu melhor. também Sei, acho. é melhor. No Maracanã. No Maracanã, melhor. Perdeu A uma gente final pra perdeu a Argentina, Copa tinha América 1-0 pra dentro do Argentina Maracanã. e foi horrível. Não, melhor. Eu tendo a responder a mesma coisa, mas parando para pensar um Olha pouquinho só, ainda. Jorge, Eu acho. na época, a minha namorada morava em Copacabana. Cara, o que os argentinos estavam fazendo em Foi uma Copacabana... loucura. Eu estive na Zona Cara, Sul do Rio no dia da final. Não é que eu Era uma torci pra invasão. Alemanha. Não é que eu torci pra Alemanha. Eu comemorava de correr, pô. De correr de um lado pro outro. Cara, eu não queria de jeito nenhum esse cara campeão. E aliás, aqui, pô. está louco. se prometendo, está se prometendo aí para o dia 4 de novembro uma invasão argentina no Rio, né, de torcedores do Boca. Vai ser problemático. Para a final aqui, tá? contra o Fluminense, algo que talvez seja parecido com o que a gente viu lá em 2014. Assim, a Argentina ser campeã do mundo em cima do Brasil, dentro do Maracanã, seria algo que seria... Não dá, é o pior possível. Acabaria qualquer debate até o Brasil ser campeão do mundo contra a Argentina no Monumental de Nunes. E mesmo assim, porque pelo Porque tamanho... esquece que nunca vai acontecer uma final do Monumental Então, de Nunes. eu não sei, Pode esquecer, de Copa do Mundo, eu não sei a gente se- vivo não vai ver. eu não A sei gente se não vai vivo ser, não vai mas até pela forma Improvável emblemática dos estádios, mesmo que o Brasil
fosse campeão sobre a Argentina dentro do Monumental de Nunes, não seria tão emblemático quanto a Argentina ganhar do Brasil Maracanã, no Maracanã. Não tinha Então, assim, condição. não tinha como. Não dá. A gente ia não ser tinha sacaneado a vida como. inteira. Não dá. A gente ia chegar... Seria outro Maracanã. Não, a gente ia chegar 15 anos depois, um argentino aqui, ou argentino a Buenos Aires passear, a gente ia ser exatamente. sacaneado. Eu ia tá puto, brasileiro, cara. hein? Pô, Eu ia 2014, estar puto hein? agora. Agora eu ia estar lógico, puto com isso. lógico. O 7x1, acabou o 7x1, tá fazendo piada. Fazer o quê? 7 a 1 Tomou já, foi. vambora. O 7x1 a gente já deglutiu, Já né? foi. Fui convencido. Uma vitória da Argentina Não no tem Maracanã como, cara. Você ia tá ser maluco, aquela cara. azia eterna, refluxo, Você a gente tá ia louco, estar aqui, cara. ó, Você tá louco. até agora. Mas também se ganha. Fui convencido. Ó, o Davidesh mandou aí, ó, o que o Haaland fez, já vimos algumas vezes. Messi fez Copa de Garrincha, Maradona carregou uma seleção na Copa, entreguem logo a 8ª pro homem. Ele tá falando do quê? Da bola de ouro, né, Eu meu acho diretor? exagero. Temos mais superchat ou eu já posso avisar pra galera que a bola de... ó, o gancho perfeito, viu? A bola de ouro tá chegando com transmissão da TNT. E aí os principais candidatos, ó, Messi, Benzema, o Haaland tá aparecendo por ali também. Quem leva o Ballon d'Or para casa? A gente tem a Putelhas ali também aparecendo, né, pro futebol feminino. Não é Putelhas, não. Aquela é a... Essa não é a Putelhas. Não é. Eu esqueci o nome. É a Carmona. Carmona, que fez o gol do título. Fez o gol do título da Espanha. Bola de ouro dia 30 de outubro. E tava a goleira da Inglaterra ao vivo também, na que TNT, fez uma Copa a do partir Mundo das maravilhosa. 3h45 da tarde. Quem será que leva melhor? Quem falou sobre isso foi Pepe Guardiola, em entrevista captada pelo nosso Fred Caldeira. A pergunta foi do Fred Caldeira na coletiva e ele respondeu assim, ó. Roda aí, meu diretor. I know you're not a big fan of individual awards in football, but in 10 days we have the Ballon d'Or and two incredible stories at least. Messi with Argentina, Haaland here with a treble. If you had a vote, who would you vote for? You are so funny. Always I said that the Ballon d'Or had to be two sections. One for Messi. Done. And after look for the other one. So Haaland should be win. Yes or yes. So we won the treble because scored 50, million goals. But of course Messi, if you tell me the worst season of Messi is the best for the rest of the players. So both deserve it. So what can I say? So egoistically I would say that I want Erling because he helped us, to achieve what we achieve. I would love it, but until he's in third, if Leo wins, they won the World Cup. So but it's nice that many players for Man City will be there for the first time for many years, and being the challenging for these players won the trophies. That make us so proud for all organization, for all of us. Tá aí, ó, declaração maneiríssima essa do Guardiola, né, Baita cara? resposta numa situação difícil, né? Baita resposta. Situação difícil pra ele. O Fred é crush do Guardiola também. Total, né? O que o Formiga agora está com inveja, né? Das duas coisas, né? Do Fred e essa relação dele com o Guardiola. Sim. E do quanto o Guardiola babou para Lionel Messi nessa resposta. Né? Sim. Uma bola de ouro pro Messi e outra pros outros. Exatamente. Muito bom, muito bom. Cara, difícil. O que vocês acham? Vocês acham que vai dar Messi? Vocês acham que o Haaland tem chance? Eu acho que vai dar Messi, cara. Eu acho, assim... É difícil falar porque a temporada do Haaland ele é muito, muito, muito impactante. Primeira temporada no clube, chega, 50 e tantos gols, tríplice coroa. Ajuda a ganhar o título que o time batia na tecla e não conseguia, embora ele tenha tido uma reta final em que ele teve pouco impacto em gols, em assistência, né? Ele passa em branco contra o Real, passa em branco na final. Aliás, na final ele faz uma partida muito ruim, inclusive. Não só ele não passa em branco, como ele faz uma partida ruim. Mas acho que isso. Agora, se a gente olhar a história do prêmio desde que ele virou global, porque o prêmio até 1994 era dado apenas a europeus. E a partir de 95 ele foi dado para qualquer um, para todos os seres humanos, os terráqueos, podemos dizer assim. E às vezes dados para algum ET também, mas aí é um outro papo. Se você olhar sempre em ano de Copa, a Copa tem ela desequilibra a votação. Então se você pega
98, ganhou a bola de ouro o Zidane, que não fez nenhuma Copa boa. O Zidane não foi o melhor jogador da Copa, e ele ganhou. Em 2002, o Ronaldo não tinha nem jogado. O Ronaldo, sei lá, deve ter, no ano de análise de 2002, o Ronaldo deve ter feito, sei lá, na temporada 2001-2002, acho que ele não fez 20 jogos, mas acabou com a Copa do Mundo. 2006, ganhou o Cannavaro. Ganhou o Cannavaro. Por causa da Copa do Mundo. Por causa da Copa do Mundo, né? Então, assim, 2018, ganhou o Modric por causa da Copa do Mundo. Não foi por causa da Champions. O Modric foi campeão da Champions. Então, assim, tem duas exceções aí. 2010 ganhou o Messi e 2014 ganhou o Cristiano Ronaldo. Tem duas exceções por uma característica muito clara ali. A Espanha era um time muito coletivo e a Alemanha era um time muito coletivo. Se você pergunta quem foi o melhor jogador da Espanha, vou fazer aqui, pra você, Otávio, quem foi o melhor jogador da Espanha em 2010? Em 2010? Na Copa. Aí, ó a dificuldade. É bem difícil. Quem foi? Porque era um time muito coletivo. Quem né? foi? Talvez o Villa. Villa, você? Filha. Villa, você? Villa ou Iniesta? O Iniesta. Pode ser o Xavi, pode ser o Cacilhas. Pode ser o Cacilhas. 2014, quem foi o melhor da Alemanha? Quem foi o melhor da Alemanha? Tá esse então, meu amigo. Esse é mais difícil. Diz aí, Nossa Jorge, quem senhora. foi o melhor da Alemanha Thomas na Copa? Miller? É bem difícil. Pode ser Thomas Miller? Pode ser Kroos, Neuer? Pode ser Neuer? Pode ser Lan? Pode ser. Pode ser Kroos? Toni Kroos, Schweinsteiger. Schweinsteiger ficou muito tempo Menos, machucado né? e tudo, mas você tem aí pelo menos 4. Então acho que nesse cenário não tinha um cara. Acabou sendo o voto que já votava. Votaram no Messi em 2010, votaram no Cristiano em Mas 2014. quando tem um protagonista muito claro, a Copa do Então, Mundo acho que pesa responde. a favor Então, da bola de ouro. Eu acho Concordo. que tem que ser Lionel Messi. Eu acho. E nas casas de aposta... Pela lógica nas também. casas de aposta, o Messi não é favorito, não. O Messi é favoritaço. Mas assim, é bagulho de 10-1. Então, Azar assim... do Haaland também, né? Que azar, Que azar, né? É por isso a declaração do Guardiola, né? O correto seria, uma bola de ouro lá pro Messi e outra pros outros meros mortais. E aí seria a 8ª que o Messi passaria o Pelé, né? Porque a France Football fez os ajustes nas bolas de ouro e o Pelé ganhou 7. Ganhou em 70, ganhou em 58 e ganhou várias outras aí naquele miolo da década de 60. Então, hoje, Messi e Cristiano tem 7. Se o Messi ganhar... Messi e Cristiano não. Messi e Pelé tem 7. Se o Messi ganhar, ele passaria o Pelé com 8 e o Pelé ficaria com 7. A galera vai poder assistir dia 30 na TNT e na HBO Max. E na HBO Max você tem acesso a todo o nosso catálogo de filmes, de séries, de documentários, de reality shows, de tudo. Semana que vem tem o retorno da Champions, fase de grupos, todos os jogos na HBO Max. QR Code tá na tela pra você, o Flash já tá lá, né? Chegou voado do cinema, ó. Chegou simplesmente na velocidade da luz. Tão rápido que ele já até saiu da tela. Documentário do Maradona, pra você que é fã do Messi, fantástico. Tá lá na HBO Max também. Tem pra todo mundo, tem produções fantásticas na HBO Max pra todas as idades, pra família inteira. Corre lá na HBO Max que semana que vem tem Champions e lá você assiste a todos os jogos. Torne-se um torcedor roxo da Champions, você também. E pra gente fechar o nosso de placa de hoje, a gente não poderia ir embora sem uma estafeta, né? Meus amigos, vocês acharam que o programa acabaria sem um desafio pra vocês? Temos o que hoje, minha produção? Nós temos uma prateleira, não é isso, meu diretor? O meu diretor tá rindo aqui, uma prateleira. Jogadores que mais surpreenderam no futebol brasileiro até aqui. E aí, a lista tá na tela pra vocês, cara. Vários nomes aí que estão brilhando no futebol brasileiro. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque... Tô esperando a minha aqui, chegou. É porque, assim, não eu consigo enxergar alguns, outros nem tanto, Caio Paulista, né? A Nenê, idade chega, Eduardo, Daverson. Preciso de óculos. Não é Nenê, não, pô. Não é o Nenê? É o Paulinho, não é? É o Paulinho. Achei que era o Paula. Nenê, verdade, Magic Paula. Chegou a colinha. Chegou a colinha, ó. Cara, que eu jurava que era o Nenê. Então, ó, o Nenê tá fazendo uma série B espetacular, irmão. O vovô Nenê, no né? Juventude. Merecia. Mas é bom, Merecia. é bom estabelecer os critérios, tá? Ó, É o que mais surpreendeu. Né? É. O critério do que você esperava pro que o cara entregou. de expectativa Deixa eu ver Não é o aqui. cara pra... tá jogando necessariamente. Não é o melhor jogador. Porque, por exemplo, se tivesse Dentre aí esses. o Tiquinho Soares,
Estaria na última prateleira, porque não Porque surpreende. porque você já esperava algo Não é o dele. que está jogando, é o que Beleza, está surpreendendo. é exatamente o que você Deixa falou, eu ver critério. aqui. Ó. A gente tem, eu vou falar os nomes aqui. Lucas Perry, Adrielson, ambos do Botafogo, Juninho Capixaba, Wesley do Flamengo, Beraldo, Daverson, Cauli do Bahia, Marlon do Cruzeiro, já falamos dele hoje aqui no programa, John Kennedy do Fluminense, Caio Paulista, Caio Alexandre, Verrete do Vasco da Gama, Paulinho do Vasco da Gama, Alisson São Paulo. do São Paulo, Zé Rafael do Palmeiras, a gente falou também dele hoje, né, mudando de posição, indo para primeiro volante, Moscardo do Corinthians, Wesley do Corinthians e o Eduardo do Botafogo. Esses são os nomes, beleza? Essa fita difícil, hein? Quem tá mais surpreendente Quantos nesse são campeonato? embaixo? 5, 6. São quantos embaixo, meu diretor? 6 nessa última prateleira aí, ó. Meu primeiro, posso falar meu primeiro voto? Vai, É Zé Rafael lá embaixo. Zé Rafael. Porque, beleza, teve a mudança de posição, mas ele já era um jogador consolidado e só seguiu sendo muito bom, como ele sempre foi no Palmeiras. Surpreende pouco. Ok, que é a nova posição, mas pra mim E tem um outro aí que tem que estar aí também em termos de não São surpreender. 7, tá? Diz o diretor aqui. Em 7 termos nessa última. putz, é gente pra cacete. Não surpreender, o Daverson tem que estar aí. também acho. O Daverson sempre foi um bom atacante. Aqui Mas é que ele a não questão- Porque eu acho que tá em 2023 ele tá um acima pouquinho da acima média? do próprio É. padrão. Não, eu tudo acho. bem, mas é que ele é que talvez ali É porque ele nunca foi o destaque do time. Ele agora é o destaque tudo bem, mas do é time. porque agora ele tá num time com menos recursos do que era o Palmeiras, por exemplo. Né? Então, mas surpreender, eu acho que ele não surpreende. O que o Daverson tá fazendo, acho que a gente já imaginava que ele Como podia são fazer. 7 aí, É, o eu Davidson compro. vai acabar tendo que entrar aí. Zé Rafael vai entrar aí Mas também. eu até discutiria o Davidson pra prateleira de Eu cima, também, mas... eu também. Ah, tudo eu bem. não acho não. Mas, como são 7, É. a gente vai ter que aceitar alguns... Zé eu também compro do Simões. Zé Tem um outro Rafael que tem que pode estar aí, botar Juninho diretor. Capixaba. Juninho Capixaba? Sim. Faz Não um é grande surpreendente. O campeonato. Juninho Capixaba já fez campeonato de ser cotado para, inclusive no ano passado, já fez cotado para ser melhor lateral do campeonato. Então não é porque surpreendente. No Porque ele foi Corinthians muito- teve a coisa da ele foi mal nos ridicularização, times- não nos conseguiu se times de mais firmar. camisa. Tudo bem, mais disposição. tudo bem, Ele- ele foi, mas ele já mostrou. Na já, última janela né? de transferência, ele estava sendo especulado em vários times. Né? Pra mim, Até pela carência pra mim, da quem posição tem que que a gente tá- tem, né? quem tem que estar na última aí é o Caio Alexandre. O Caio Alexandre é um ótimo jogador, sempre foi, cara. É porque na... E tem um outro que tem que estar aí também, que já tinha feito um Adrielson. ótimo brasileiro. Hã? Adrielson. Adrielson, eu ia falar isso, já tinha feito um ótimo Também brasileiro no ano passado. É que Mas o ele tá salto não que tem fazendo ele nada o de deu... campeonato surpreendente. brasileiro de seleção É um salto muito brasileira. grande. Eu acho que o Adrielson não O compraria pra essa Adrielson última também não prateleira. Eu só acho que ele Não. teve oportunidade. Eu acho, ele já estava jogando muito no ano passado, acho que eu era também acho. natural. Enfim. Ó, o Zé São Rafael 7 tem aí que ir pra embaixo. ali também, ó, diretor. Zé Rafael, tá ali Adrielson embaixo. e Zé Rafael. O Caio Alexandre eu botaria também. Caio Alexandre? Caio Acho que o Alexandre. Caio Alexandre começou muito bem no Botafogo e aí ele é. ficou refém ali do 2020 ridículo do Botafogo, assim, uma parada grotesca. E por isso aí ele saiu e ficou meio assim, meio perdidão. Aliás, ele não e é Zé Wellison surpreendente. estavam naquele Botafogo e não conseguiam jogar, né? Não é realmente, não é surpreendente que o Caio Alexandre tá jogando muito, mas eu já esperava o Caio Será que- Alexandre jogando muito. Será que nós não temos que botar o Alisson aí também, não? Nessa última Então, é porque prateleira? o Alisson pode ser surpreendente porque muita gente já dava o Alisson como não sendo mais útil, né? Mas eu confesso acho o que- Alisson me surpreendeu. O mas eu Alisson acho que jogando outros- de volante me surpreendeu Mas eu acho muito. que outros jogadores no São Paulo Deixa eu se ver. destacaram até mais do que o Alisson na temporada. Acho que ele fez uma boa temporada. O que já é surpresa pra mim. Eu não sei. Não, assim, o que a Cara. gente pode botar aí embaixo é o Beraldo, cara. Porque o Beraldo é uma grande promessa. verdade, é. E assim, ele tá O cumprindo Beraldo. o que se esperava dele. Beraldo, assim. acho que não é nada surpreendente. Acho É. que o Beraldo a gente já tinha essa expectativa aí. Beraldo. Eu acho. Já que é surpresa, pra mim não tem surpresa nenhuma É. que o Beraldo tá fazendo. uma Eu grande acho que o promessa Nestor jogando me muito. surpreendeu mais do que Beraldo e Alisson nessa temporada, por exemplo, do São Paulo. Você diz de Positivamente falando, de crescimento, né? crescimento, de aparecer em jogos grandes, em jogos decisivos, fez o gol do título da Verdade. Copa do Brasil. Então, ó, Beraldo entra. Beraldo e falta um agora. Falta um. Rapaz, Seguindo esse critério, a gente tem dos que vieram da base, né? Tem o Moscardo. Só que é surpresa porque ele é muito novo, né? ele é muito novo e dentro do Corinthians a gente... Tá, mas aí Moscardo Dentro- e Beraldo não estariam na mesma prateleira, mais ou menos? Não, a gente já falava do Beraldo já acho no que o ano Beraldo era mais passado. promessa. O Moscardo a gente não... Até pela idade, o né? Moscardo passou à frente de gente dentro do próprio Corinthians. É verdade. Dentro do próprio Corinthians. Por exemplo, o Wesley do O Corinthians. Vanderlei que resgatou lá, né?
O Wesley do Corinthians, eu não acho que ele fez tanto já assim pra ser uma grande surpresa. Nossa, olha o Wesley. Fez boas partidas, mas assim, nem titular absoluto é. Eu talvez votaria nele. Não sei, tô pensando aqui nos outros. Aí é pelo lado contrário, né? É. Ele não é surpresa porque ainda não se justificou pra estar. Pode ser. Pode Acho ser. que jogou tanto assim pra ser uma surpresa. Pode ser. Tá, eu compro. O Cauli do Bahia, vocês não colocariam nessa última Não, porque prateleira, eu acho que eu não sabia que o Cauli existia. O Cauli, e eu pra mim, é uma estou das grandes apaixonado pelo futebol revelações dele. do campeonato. Também acho. Pra mim, é uma das grandes revelações do Brasileirão. Também acho. Tá jogando muita bola. Eu acho que aí ou é o Wesley, porque justamente ainda não se provou, ou o Alisson, mas é que eu acho que a mudança do Alisson... O Alisson tinha gente aqui, por exemplo, tinha gente que olhava e falava, cara, não dá mais pra contar com o Alisson. Ele não só pôde ser contado, como ele virou um cara importante pro funcionamento do São Paulo. Então, pra mim, foi muita surpresa. Eu também acho surpresa, cara. Eu iria de Wesley de Corinthians aí mesmo. Então fechou. Fechou. A última prateleira. 1, 2, Agora 3, são 4, quantos? 5, 6, 7. Agora são quantos, ô meu diretor? Não. 7 de novo? Rapaz, que isso? Estamos ferrados na vida. Então só tem que tirar os 4 de cima, né? Os 4 de cima. Aí depois fica 3 e 1, é isso? Nossa, 7 de novo. Cara, eu ia com o Wesley do Flamengo, por mais que seja surpreendente ele ser titular absoluto, eu acho que ele joga mal muitas vezes, como é de se esperar de um moleque, né? Não acho que também tenha feito uma temporada assim, de encher os olhos, meu Deus, olha o lateral que tá surgindo. Mas eu acho que pelo início que foi desastroso, eu acho que é surpreendente ele estar fazendo ali, por exemplo, ele vem de um jogo ruim ontem contra o Cruzeiro, Sim. mas acho que é surpreendente ele ter feito algumas partidas boas, dado por ter sido jogado no fogo e por ter começado tão mal, né? Mas não dá pra ficar uma prateleira além dessa, Não dá. Mesma coisa eu acho do Alisson, não vai dar pra botar o Alisson na segunda prateleira. Exatamente, também não. E acho que o Marlon do Cruzeiro também não. E acho que quem mais ali? O Caio Paulista também tá aí. O John Kennedy é um asterisco aí, cara. Porque o É. problema dele sempre foi comportamental. O futebol dele é zero surpresa. É zero porque surpresa. ele Não, é e um o Campeonato jogadoraço. Paulista que ele faz no Ferroviário. Já é um jogadoraço. A Ferroviária caiu, né? E ele brigou para ser artilheiro do campeonato. Só que ele tava traçando um caminho claro da promessa que não vai vingar. Que não vingaria, né? Por Por problemas extra-futebol. extra-futebol. Né? Então é surpreendente que do nada ele volte Mas para ficar ao entre os 4, protagonismo. eu assim. acho que não. É. Acho que o Caio Paulista tá aí, né? O Caio Paulista tinha feito Nessa alguns jogos prateleira. interessantes na lateral esquerda com o Diniz ano passado. Já no Fluminense. E esse ano subiu de nível, então é um pouco surpreendente, mas acho que não a ponto de acompanhar os outros Bem, 4. temos né? 3. Temos John Kennedy, temos Moscardo, temos os 2 do Vasco, ó, o Paulinho e o Verratti, que mudam o time de patamar. Temos o PR, temos também o Eduardo do Botafogo. Eu botaria o Eduardo aí, cara. Porque, assim, o Eduardo, ele no Al Hilal, ok, que o Al Hilal e tal, ninguém acompanha muito. Mas, cara, ele, por exemplo, em 2019, no jogo contra o Flamengo, ele gasta a bola, cara. Joga demais. Ele é um bom jogador, ele só não tava tão no cenário aqui do nosso dia a dia. O Eduardo Assim, não vai ficar entre os por 4 esse, também. por Tem que ser esse argumento, o Paulinho Paula do Vasco estaria aí também. Pode ser também. O Paulinho Paula, eu não sei, cara. ele era desconhecido daqui do futebol brasileiro, mas o Ramon Dias já declarou que conhecia ele por ele ter sido algoz dele na Arábia Saudita. Então, mas Teve aí a é surpreendente. Supercopa da Arábia Saudita. Mas não é E o surpreendente. time do Paulinho, o Paulinho faz o gol que elimina o Al Hilal, que era o time do Ramon Tudo bem, Dias. mas é que eu acho que aí o conceito não é surpresa para o Ramon Dias, é surpresa para o público geral. Sim, eu concordo acho com você. Eu tô falando só que pelo argumento do Simões, os dois estariam juntos aí. Eu não sei se meu argumento tá certo, tá? Porque realmente o Eduardo é um cara que chegou aqui sem muita pompa e tá arrebentando, né? Eu acho que pelo argumento do Simões, o John Kennedy tem que estar nessa prateleira. Pode ser. Porque já era conhecido do consumidor de futebol do Brasil, Sim. pelo menos. Sim, exatamente. Pelo menos. E aí, Quem cara, assistiu o Paulista já sabia que o John Kennedy poderia fazer uma boa temporada, qualquer que fosse o clube, né? Eu acho que o Eduardo é até mais surpreendente que o John Kennedy Eu por também essa acho. linha de Eu raciocínio. também acho. Pode eu ser. também acho. Ele chegou e a gente não tinha certeza que ele se daria exato. bem no futebol brasileiro. É. Também compra essa daí. Agora tá difícil, irmão. Agora tá difícil. Ó, 1, 2, 3, O 4. primeiro lugar eu acho que tá muito tranquilo. 5. Eu acho, bem tranquilo. Mas bem tranquilo. Mas vamos ver. Faltam 2 aí, galera. Cara, eu acho que.
Pô, tá difícil. Moscardo, Perry, Cauli. Cauli, Eduardo, Verrete e Paulinho. A produção pegou a gente na curva hoje, hein? Tem que botar mais 2 nessa Mais prateleira 2 aí. nessa prateleira? Cara, um eu acho que... Eu acho que tem que ser o Verrete. Será, cara? O Verrete tem 7 gols em 11 jogos, sendo que ele não balançou a rede nos últimos 2 jogos. Jogador 2 de ou 3, né? 35? Ele, anos? 32, tem né? 33. 33 anos. Jogador de 33 anos. Do nada, Ele foi veio no Brasil, artilheiro do faz a último diferença que ele campeonato fez. argentino, sendo que Então. foi o primeiro não. campeonato que ele jogou da elite. Então. Ele jogava no Belgrano na Série B, É, Belgrano sei. subiu, ele já foi o ídolo dessa ascensão do Belgrano à primeira divisão, desse acesso. É difícil. É muito surpreendente. E aí, no primeiro ano dele de Série A da Argentina, ele foi artilheiro com 13 gols. Então acho que o... Ele não era nem a Verratti primeira tem- opção é, do o Vasco. Verratti Eu tem vou, que ficar no top eu 4. vou votar em Eduardo e Paulinho pra fechar a prateleira, que são o mesmo argumento ali. São jogadores que a gente não conhecia, mas já tinham carreira fora e esse vai ser o meu argumento. Ele já mata 2 coelhos com Uma caixa d'água só. Eles uma têm que caixa d'água Eles têm que só. estar sendo. juntos. Acho que eles têm que estar juntos. Então, Paulinho e beleza. Então Eduardo. bota os 2 e acho que tá ok. Um bom argumento. Embora o impacto do Paulinho... Vai eu cheguei nessa a também, pensar João? no Paulinho pra ganhar a estafeta. O Paulinho Paula. Cheguei a pensar... Eu, como vascaíno, é o melhor jogador do Vasco pra mim. É, Eu também É acho. o Paulinho Paula. Também acho. Magic Paula, pro torcedor Cruz Maltino. Chegamos então à segunda prateleira. Eu abro a prateleira com o Cauli. Eu também. Eu abro com o Moscardo. Então ganhou o Cauli, depois Moscardo. E aí, tranquilo. Cauli, Moscardo. E aí a gente fica entre Verrete e Perry Pra pra mim, acho que subir. tá muito claro que é o Perry. Muito tranquilo. É. O goleiro que tava no Náutico, na Série B, o Botafogo gasta R$1 milhão e o cara é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. E sendo decisivo. Seleção Chega a brasileira. seleção brasileira, Seleção né? Chega a brasileira, seleção, verdade. assim, é Não muito serviu pro São tranquilo. Paulo. Não gastamos 5 segundos para decidir quem era o primeiro. exatamente. Só perdemos, gastamos tempo com os demais. Em histórias parecidas de... É porque o Vasco pagou mais caro no Verrete, até pelo desespero também, e pelo que a janela estava chegando ao fim. Mas de situações assim de jogadores que chegam e ninguém esperava nada, né? O Verrete, torcedor do Vasco, quando o Vasco contratou, falou, pô, esquece, né? O que a gente contratou. E o A gente Moscardo? sonhou com vários atacantes, o Verrete foi o último que fechou. E o O Moscardo- Pedro Raul, que foi contratado com pompa e circunstância, não rodou. E o Vasco vendeu mais caro do que comprou, E né, ainda o Pedro conseguiu, Raul. né? E usou essa grana pra contratar E o Verrete. Moscardo, só pra não parecer que a gente é maluco ali, que a gente usou critérios de base, é porque ele é muito novo. 17 É anos. muito novo e surgiu e com um impacto absurdo, titular né? absoluto do titular time, absoluto. sim, melhor E jogador como eu em vários disse, jogos. dentro do Futebol de Corinthians gente teve grande, gente né? que se surpreendeu que Futebol ele de furou gente a grande. fila dentro do próprio O Corinthians. moleque Vamos é lá, maduro, tem outro. né? Ele é maduro falando, ele é maduro jogando. impressionante, né? Exatamente. É isso, ficou assim então a nossa estafeta, a nossa prateleira de hoje. E aqui ergue o braço, né, meu diretor? Rapaz, mas já- É isso? Opa! Foi! Inscreva-se no canal do De Placa, Bora. deixe seu like por aqui. Um bom final de semana pra vocês. Na segunda, Vitor Lopes volta? Na segunda, o chinelinho do Vitor Lopes Chega vai ter que também, ser né? trocado por um Pelo amor tênis, de né? Deus. Pelo Ele menos. tá aqui no programa, Tá é na brincadeira. escala. Se ele vem ou não, saberemos exatamente, é. segunda-feira de manhã. Para delírio do nosso diretor, que lamenta o retorno do Vitor Lopes. Ele estará aqui na semana que vem. Semana que vem tem Champions, terça e quarta. Tem Brasileirão também na quarta-feira. Maravilha. Então semana que vem Maravilha. promete. Junte-se a nós Maravilha. na TNT. Aí o convite para vocês, ó. Terça-feira o cardápio de jogos. Na quarta-feira também, ó. Eu vou narrar o primeiro aí, ó. Galatasaray e Bayern, viu, Pô, o diretor? Bayern Estamos juntos. Estamos juntos nessa. Não foi fácil pro Bayern ganhar do Copenhague fora de casa, não, hein? Não, suou, E o penou. Galatasaray ganhou do United lá dentro. Teve Vai que contar motivadaço. com os moleques lá, né? O Matistel, o Musiala, né? Que chamaram a responsabilidade. Joguinho enjoado, cara, Ó, enjoado. tem o PSG e Milan aí fantástico. Ave Maria. Tem o Barcelona grupo da mais morte ainda cedo, com o Newcastle entregando, e Borussia Dortmund. Na quarta-feira o Barça é o mais cedo, né? Barcelona e Shakhtar. Na quarta eu não narro Champions porque eu faço Brasileirão. Eu faço Atlético Paranaense e América, né? América, exatamente. Mineiro. Pontinhas para Libertadores. verdade. Jogo importantíssimo pro Furacão. Quem quer ir para Libertadores não pode perder ponto pro Lanterna em Não casa, né? pode de jeito vai nenhum, ter, né? vai ter Não muita pode de torcida jeito aí nenhum. torcendo pro América desesperadamente, né? Muito. Ó, um abraço, viu? Bom final de semana pra todos. Já chegou aquela hora do almoço, né? Chegou a hora de pegar o DeLorean também pra ir pro futuro ou pro passado, viu, Vitor Sérgio? É. Eu vou entrar na geladeira mesmo, porque eu tô com fome. Para viu? conversar com o Parreira. E Beijo, segundo, galera. Um e segundo abraço. os especialistas, Tchau, tchau. é tecnicamente impossível voltar.